garoto de 16 anos tratado como um monstro capaz de ler mentes. Ele enxerga as cores dos corações das pessoas, mas não compreende suas próprias emoções. Só com esse dom, ele sobrevive nas ruínas apocalípticas. Pessoas vasculham freneticamente os escombros em busca de suprimentos. Uma criatura colossal se aproxima, o misterioso Golem. Alguém ergue a lanterna que encontrou, gritando para o Golem trocá-la por comida. Mas quando os olhos do Golem brilham em vermelho, ele friamente se vira e vai embora. O homem rejeitado enfurece e xinga, mas ninguém ousa atacar a criatura. Diz a lenda que atacar o Golem traz retaliação mortal. Ele invade o distrito e ceifa vidas. Das sombras acima, um garoto de chapéu observa tudo. Ele salta com graça, aterrissando precisamente na trajetória do Golem. Calmamente, ele desossa a mochila. Lá dentro estão os pedaços de metal que juntou. Os olhos do Golem acendem num vermelho satisfeito, aceitando toda a oferta. Em troca, uma abundância de alimentos portáteis chove aos seus pés. A multidão ao redor o observa com olhos ardentes, a inveja quase transbordando. Aquela quantidade de comida poderia saciar alguém por 3 dias. Uma tentação incrível. Alguns ficam inquietos, sussurrando planos para roubá-lo, mas os comparsas logo os contêm aterrorizados, lembrando, esse é o fantasma branco. O garoto, carregando sua carga, entra na viela suja e sinuosa. Ele para de repente. Sem se virar, chama os perseguidores. Liderados por um homem gordo chamado Len, um grupo surge e o cerca. Len mostra os socos ingleses, solta uma risada ameaçadora para intimidar. O garoto chamado Ray apenas repete friamente seu último aviso. Disse que se visse Len de novo, o incapacitaria nas pernas. Len grita exigindo que Ray entregue a mochila e o deixará ir. Ray, calmo, desmascara a mentira, sabendo que nunca pretendiam deixá-lo vivo. Rumores sobre o fantasma branco circulam há tempos no Distrito 17. Dizem para nunca encará-lo nos olhos, ou suas mentiras serão expostas na hora. As mãos de Len começam a tremer, o pânico à mostra vira raiva. Ele ruge e avança com um soco, tentando pôr fim ao medo. Ray apenas inclina a cabeça levemente. O golpe, contudo, erra por completo. Ele agarra a gola de Len num movimento só, não para poupá-lo, mas para golpear. Len grita enquanto desfalece no chão. Seus homens, aterrados pela brutalidade, não avançam. No meio do barulho e da intenção de matar, eles finalmente avançam juntos. Tacos de beisebol cortam o ar com quemos, mas ele se abaixa com facilidade. Os contra-ataques de Ray são precisos e rápidos. Sangue quente salpica no ar, porém seus olhos permanecem frios, como lidando com lixo sem vida. Em instantes, todos os agressores jazem contorcendo-se de dor no chão. Amedrontado e cheio de ódio, Len treme e o xinga de monstro. Ao ver Ray se aproximar, ele rasteja para trás em pânico. Ray apenas repete seu aviso com calma. Len de repente saca uma canivete escondido, xingando o monstro, enquanto desfere golpes no ar. A lâmina reflete o rosto distorcido de Ray que pensa, um monstro, talvez não estejam tão errados. Lá pelos 10 anos, quando o joelho foi cortado e sangrou, ele não entendeu por que deveria chorar. Quando seus amigos eram intimidados, ele não sabia o que era raiva. Quando companheiros morriam e todo mundo chorava, ele não derramou uma única lágrima. As crianças o chamavam de estranho e assustador, evitando uma a uma. Naquele instante entendeu, não sentiu o que os outros chamavam emoção. Ainda criança, ele olhava para a lua, confuso se havia algo de errado com ele. Houve um tempo em que queria ser como os outros, provar o gosto das emoções. 6 anos passaram, e ele só aprendeu a reconhecer os sentimentos alheios. Agora ele diz a Len que há uma regra não escrita no distrito, nada de facas. Len jura que encontrou a lâmina no chão, mas a cor que pulsa em seu peito o trai. Ray pode ver as emoções pelas cores do vaso do coração. Quando surge um sentimento, uma magia colorida o preenche por completo. Tons vermelhos são raiva, ódio e amor. Tons azulados são escárnio e indiferença. Amarelos representam alegria e excitação, além de inúmeras outras cores. O mundo dele é um festival de cores que os outros não conseguem imaginar. Len ergue a faca, ameaçando cravar se ele chegar mais perto. Aquela magia negra intensa é puro terror absoluto. Seus passos não param, encurralando Len contra a parede sem rota de fuga. Len treme feito folha, o medo o consumindo por inteiro. Ray o observa de cima, como quem profere um veredito. Mentirosos merecem punição. Ray caminha sozinho sob a chuva espessa e negra, de volta para casa sob a ponte. Ao erguer a cortina, as crianças gritam de alegria e se agarram a ele. O irmão mais velho, Pel, os recebe com um sorriso. Eles se reúnem para checar a colheita do dia. As crianças tiram comida, pouquíssima e lamentável. O ânimo desaba na hora. Vendo os rostos abatidos, ele abre silenciosamente sua própria sacola. Lá dentro, a fartura de alimentos frescos provoca suspiros nas crianças. Elas o olham admiradas, achando que o Golem favorece o rei. Mas Ray sabe que o Golem só aceita itens com magia. Pel pode comer à vontade hoje, presidindo feliz a distribuição. Enquanto todos compartilham animados, Ray sai sozinho para fora. Ele senta em silêncio, sabendo que essa comida não vai durar. Talvez devesse checar o armazém de novo. Manter essas crianças alimentadas é a dívida de vida que ele precisa pagar. Um ano atrás desabou na neve. Achou que morrer ali não faria diferença. Até que aquelas crianças o ergueram e lhe deram o calor que há tanto tempo não sentia. Seu princípio é olho por olho. Tanto bondade quanto inimizade têm que ser retribuídas. Pel sai à busca e o chama para pegar sua parte. Ray teimosamente diz que não está com fome, mas a barriga ronca na hora errada. Pel ri e parte meio biscoito para dividir. Então Pel fixa o olhar na chuva negra e comenta um boato que ouviu.
Dizem que magos que abusaram da magia tornaram a chuva negra. Esses magos nobres moram todos nos distritos de número baixo. Até aquele golem deve ser criação enviada pelos magos. Ray sugere que pode ser apenas uma máquina, mas os olhos de Pel brilham. Ele acredita firmemente que magia o faz mover, com os olhos cheios de anseio. Ray concorda internamente em parte. O golem realmente mostra anomalias quando opera. A magia converge para o núcleo, misturando-se e acendendo como névoa negra. Essa névoa negra e a chuva preta podem estar realmente conectadas. Mas, comparado a isso, há algo mais importante agora. Ele se ergue de repente, e Pel logo lembra do rio perigoso. Mas Ray já corre pela chuva negra torrencial sem olhar para trás. Pel não consegue detê-lo, apenas suspira sem jeito. A chuva aumenta, e a maioria tem medo de adoecer por causa dela. Ainda assim, Ray corre através da água negra, sabendo como evitar seus perigos. Ele chega ao celeiro do Distrito 18, onde o jogo está a todo vapor. Em todo dia de chuva negra, os guardas ficam relaxados e se entregam ao jogo. Ele escorrega com facilidade por uma abertura na cerca de arame, dentro do armazém e escuridão total. Mas cores brilhantes fluem diante de seus olhos. Ele se concentra, extraindo cores específicas para misturas complexas. Luz vermelha e amarela se concentram em sua palma, acendendo uma pequena chama. Usa essa luz para localizar o alvo enquanto pensa no mistério da magia. Magia vermelha é difícil de controlar. Ele se pergunta a que outras emoções ela corresponde. Nesse instante, uma faca voadora fura a escuridão em sua direção. Ele desvia rápido para o lado, mas ainda assim o corte atinge sua orelha. Uma voz zombeteira grita que o rato ladrão finalmente apareceu. 3 homens saem do esconderijo com óculos de visão noturna especiais. Eles já sabem onde Ray está, dizendo com ar satisfeito que ele pode até se debater. Ray avalia com calma. São 3, dependem de equipamento para enxergar. Mais facas vêm, mas ele as observa. Não com os olhos, e sim por sensação. De repente, parte para frente com velocidade surpreendente. Eles entram em pânico imediatamente. Antes que o líder termine de falar, recebe um golpe direto e desaba. Os 2 restantes ficam chocados e furiosos. Não acreditam que o garoto os enxerga. De fato, Ray vê as cores da magia fluindo nos vasos deles. Ler a trajetória daquele fluxo mágico lhe permite prever cada movimento. O segundo ataca com uma faca, sua abertura totalmente visível para Ray. Ele desvia e contra-ataca num só movimento, e o homem também cai. O terceiro tenta reagir, mas Ray fecha a distância num instante. Um golpe forte no peito, e o terceiro perde a consciência por completo. A luta termina. Ray ajeita o chapéu de volta. Nesse momento, a porta do galpão é arrombada com violência. Um sujeito corpulento entra xingando com expressão hostil. É Humphrey, um capanga do gerente da área, Hector. Ao ver seus homens caídos, Humphrey solta vários suspiros de desapontamento, extremamente insatisfeito que 3 homens tenham perdido para um mero rato. Ele decide lidar com essa farsa pessoalmente. Ray fica em alerta instantaneamente, sentindo a pressão terrível do oficial. Um único pensamento na cabeça: precisa sair daqui imediatamente. Ele empurra com as pernas e desfere um soco com toda a força no homem, mas o golpe parece uma libélula tocando a água. Humphrey não se move, fala friamente, desafiando-o a tentar desviar disso. E então uma mão enorme dispara em direção a Ray numa velocidade chocante. Ray mal consegue escapar para o lado, surpreso com a rapidez do homem. Recuando depressa, coloca a distância entre os dois. Humphrey sorri, divertindo-se, elogiando sua agilidade. Ray também reavalia. Aquele homem é mais forte que qualquer oponente anterior. Humphrey ataca de novo. Seu assalto é como uma tempestade violenta. Ray só consegue desviar, totalmente incapaz de revidar. O instinto lhe diz que confronto direto é derrota certa. Ao se abaixar sob um soco, ele vê uma abertura. O peito totalmente desprotegido vira sua única esperança. Então é mirar nesse espaço com tudo o que tem. Ele junta poder na mão direita, condensando magia vermelha, e a crava com força no peito. Humphrey geme de dor, apertando o peito e recuando cauteloso. Quando ergue a cabeça, Ray sumiu sem deixar rastro. Humphrey berra ordens. Eles nunca podem deixar ele escapar. Oculto nas sombras, Ray sabe que será encontrado se continuar ali. Pega uma pedra e a lança com força na direção oposta. O barulho atrai os perseguidores, e ele corre por um caminho lateral. A organização Hector tem reputação terrível. Ser pego significa morte certa. Ele não liga por si, mas não pode abandonar as crianças sob a ponte. Se ele sumir, aquelas crianças com certeza não sobrevivem. Então nunca poderá retribuir a bondade delas. Ainda assim, um perseguidor o nota. Ray não tem escolha senão correr com todas as forças, mas o caminho à frente termina de repente. É um beco sem saída. Os 2 homens que o alcançam xingam ao se aproximar com facas. Ray olha para trás e percebe que Humphrey não está entre eles. Nesse caso, há uma chance. Seu punho reúne poder secretamente. Vendo seu silêncio, eles o investem furiosos. Ray empurra de lado um braço e emenda com um soco no rosto. O outro homem avança com a faca. A palma de Ray condensa de novo uma magia vermelha aterradora. O homem fica pasmo, sem entender por que sua força é tão grande. Uma magia amarela atinge a cabeça, ele grita e desaba. Mesmo tendo acabado com os 2, o alvoroço atrai mais perseguidores. A magia de Ray não é infinita. Ele precisa se esconder já. Seus olhos pegam a lixeira atrás dele, e ele mergulha dentro sem hesitar. Os gritos dos perseguidores passam. Não o percebem. Ray prende a respiração no espaço apertado, ouvindo os passos se afastarem. Decide aguentar ali esta noite. Voltar para a ponte agora só traria perigo às crianças. Aos poucos tudo se acalma, restando só o pingo da chuva. Ele fecha os olhos cansado, pensando quando essa chuva vai parar. Quando os abre de novo, é manhã. A luz do sol entra pelas frestas. Ao saltar do caixote, uma voz fria soa. Um homem está bem à sua frente, o peito irradiando uma luz vermelha e furiosa. O homem range os dentes, feliz por ter voltado. Seu oponente está em fúria, enquanto a resistência de Ray ainda não se recuperou. O homem berra que vai matá-lo e investe. Os 2 se chocam por um instante, sem vantagem para nenhum dos 2. O homem desvia e ataca com violência outra vez. Ray mal recua a tempo.
Droga, seu corpo perde o equilíbrio num instante. O homem acha que a vitória é dele, zombando ao mandá-o ir embora. No segundo seguinte, a pequena faca vai direto ao olho de Ray. Sangue salpica o rosto de Ray, trazendo uma sensação quente, mas quem cai é o homem violento. Ao lado, outro segura uma arma ainda fumegante. Ele brinca sobre o susto, acende um cigarro com calma e pergunta por que ele está arrumando confusão tão cedo. É o controlador do Distrito 17, Niels, de cabelos negros. Ray limpa o sangue do rosto, mas por dentro se pergunta por que esse figurão apareceria aqui agora. O olhar de Niels pousa nas enlatadas que ele carrega, entendendo na hora. Ray admite de forma vaga, mas acha esse sujeito problemático. Ele cruza com esse tipo às vezes, pessoas de emoções tênues, um tom pálido no peito. Niels o adverte que essa imprudência vai matá-lo mais cedo ou mais tarde. Então coça o cabelo, suspirando que isso paga a dívida de salvar a vida. Ray corrige-o seriamente. Ele achou que só estava pescando sucata. Essa honestidade faz Niles rir. A cena de um ano atrás vem à tona. Ray puxou esse homem traído do rio, e em troca o homem lhe ensinou aquelas técnicas de combate para sobreviver. Ray de repente fala de um assunto antigo, sobre o convite para entrar na organização. Anuncia a decisão de aceitar, pensando que as crianças terão apoio. Mas a reação de Niles é incomumente tranquila, só um murmúrio de reconhecimento. Ele se vira para ir embora, mas para na esquina. Entre a fumaça, pergunta de repente a Ray se ele usa magia. Os olhos de Ray se arregalam, o coração dispara. Como ele sabia? Niles diz que desconfiou ao vê-lo acender uma fogueira com um isqueiro. Ray se aproxima urgentemente perguntando se algum mago consegue ver cores. Niles responde que só perguntou a magos da organização anterior. Eles disseram que a magia é invisível a olho nu. Ray olha para as cores no ar, se perguntando o que realmente são. Sem querer desistir, questiona detalhes, suspeitando que Niles tem uma memória ruim. Isso irrita Niles, que vai desferir um soco, mas Ray habilmente desvia. Ray volta ao assunto perguntando de novo sobre entrar para a organização. Dessa vez, Niles nega categoricamente. Não. Ele encara Ray, arrependido por desperdiçar tanto talento. Ver esse garoto misturado com gangues de terceira nos cortiços é um desperdício. Ele finalmente fala, perguntando a Ray se quer sair deste distrito. Ray balança a cabeça imediatamente. Precisa ficar para sustentar aquelas crianças. Niles sorri, dizendo que pretende abrir um orfanato. Ray nota a cor tênue no peito dele, julgando a declaração sincera. Ele sabe que Nilos sempre cumpre a palavra. O assunto muda para a crise iminente. Ray lembra que Hector vai para a guerra. Niles diz que sabe. Usar munição real significa guerra total. Ray transmite as preocupações dos vizinhos. Todos torcem para que Niles vença, porque suas taxas de proteção são relativamente justas. Ele é um homem de princípios. Nesse momento, os subordinados chegam com um carro. Antes de sair, Niles os pressiona a se moverem rápido. Ele lança a Ray um frasco pequeno, lembrando-o de desinfetar a orelha. Ray pega o frasco de remédio, vendo-o desaparecer pela luz do dia no carro, de volta ao distrito caído. Josephine corre feliz. Ao descobrir o ferimento de Ray, ela se emociona e pergunta, engasgada, quem o acertou. Ray percebe as emoções intensas dela, então afaga sua cabeça, dizendo para primeiro levar de volta as comidas enlatadas. À beira da estrada, a vovó cega Baiola senta-se ao sol. Ray pergunta com que ela estava conversando com Josephine. Ela ri e diz, arco-íris. Ray não consegue evitar franzir a testa, pedindo que ela não conte sempre histórias fantasiosas às crianças. Entregá-las a fantasias torna mais difícil encarar a dura realidade do distrito. Ray observa a cor roxa intensa e única no peito dela, intrigado. Ele nunca viu essa cor de emoção em ninguém. O que ela significa? Antes de sair, lembra a vovó que a guerra vem e que ela deveria se mudar para outro distrito. No dia seguinte, ele faz uma entrega, mas o dono da loja não parece tão nervoso. Diz que Hector e Niles estão negociando lá dentro. Talvez a guerra não aconteça. Assim que ele termina de falar, a porta se abre e o grupo de Hector sai. Ray abaixa rapidamente a aba do chapéu, evitando contato visual. Hector o vê, agarra seu pescoço e o elogia por ser obediente, até o recompensa com algumas moedas. Mas lá no fundo do grupo, Humphrey de repente se vira, o olhar afiado como lâmina. Ele vê a ferida fresca no lóbulo da orelha de Ray. Ray puxa o chapéu mais para baixo, o corpo todo em alerta. Humphrey apenas franze e no fim das contas não diz nada e se vira para ir embora. Ray solta um suspiro de alívio, mas sente um incômodo. Por que o deixou ir? O dono da loja entra para perguntar sobre o resultado da negociação, mas o clima lá dentro cai a zero. Niles anuncia que a negociação fracassou. A guerra está prestes a começar. O dono fica chocado, não esperava que o pior acontecesse afinal. Niles está sem alternativa, suas exigências de anexação foram excessivas, só resta lutar. Ele ordena solenemente que Ray fique na ponte durante esse período, não saia. Ray caminha pelas ruas desertas calculando a sombra da guerra na cabeça. Precisa estocar comida suficiente antes da luta começar. De repente, um carro de luxo passa por ele em alta velocidade. Ao reconhecer Humphrey no volante, Ray fica em alerta máximo. A presença daquele carro naquela área é muito suspeita. Ele decide seguir e investigar. O carro para na entrada da organização rival, um grupo espera em respeito. Hector abre pessoalmente a porta. Um par de sapatos de couro brilhante pisa no chão imundo. Um homem bem vestido com monóculo sai do carro com elegância. As pupilas de Ray se contraem de repente. Ele fixa o olhar no peito do homem, onde pulsa uma magia azul profunda, quase preta, massiva e opressiva. A cor lembra demais o golem que ele viu antes. O que mais o preocupa é o anel que prende a magia. Como uma fechadura, uma aura perigosa o atinge em cheio, ele precisa avisar Niles imediatamente. O Distrito 17 se enche de uma atmosfera tensa, como antes da tempestade. Pessoas transportam armas em silêncio, preparando-se para um massacre.
Ray encontra um homem de cabelo ruivo que pergunta com urgência onde Niles está. O homem se assusta ao vê-lo e o pressiona severo para ir embora rápido. Niles está em patrulha, esse lugar é perigoso demais para Ray. Ray fica ansioso, mas não pode explicar diretamente a ameaça mágica. Ele só pode confiar solenemente no outro, pedindo que Niles tome cuidado com o homem do monóculo. Já à tarde, debaixo da ponte, as crianças caem num sono inquieto. Pel reza baixinho, esperando que a guerra termine logo. Ray oferece consolo, mas sabe no fundo que a vitória vai decidir o destino de todos. Só se Niles vencer é que as crianças debaixo da ponte terão alguma chance. Caso contrário, aguarda-as um futuro trágico como escravas. Nesse momento, um estranho e maciço trovão de longe. Pel estremece de medo, e Ray se levanta de imediato. Esse som definitivamente não é um tiroteio comum, um pressentimento sinistro o domina. O Distrito 17 virou um inferno. As balas ricocheteiam no corpo do Golem. As pessoas descobrem horrorizadas que seus ataques são totalmente inúteis. O Golem condensa uma energia azul destrutiva na mão e dispara. Sobreviventes desabam no chão, paralisados pelo medo. Os olhos do Golem brilham com luz fria. Como esmagando insetos, ele pulveriza corpos humanos. Sangue salpica a superfície do guarda-chuva elegante. O homem debaixo do guarda-chuva demonstra repulsa. Ele observa seu trabalho satisfeito, sorrindo enquanto dá a ordem do massacre. Debaixo da ponte, as explosões se aproximam. Ray insiste em ir verificar. Pel agarra Ray freneticamente, querendo ir junto. Nesse instante, uma criança acorda perguntando confusa o que está acontecendo. Pel só pode fingir calma e acalmá-la. Promete ficar cuidando dos irmãos mais novos, mas insiste para Ray voltar rápido. Ray pisa no campo de batalha e encontra cadáveres mutilados por toda parte. Ele acha o homem de cabelos vermelhos moribundo em um lago de sangue. Usando suas últimas forças, o homem revela a verdade sobre o Golem e o homem monóculo. Diante do poder absoluto, a resistência foi totalmente inútil. Com as últimas palavras proferidas, sua vida se extingue também. Ray fecha os olhos em silêncio, puxa lentamente sua pequena faca. A raiva arde em seu peito frio. Ele não pode mais apenas assistir. Precisa ajudar Niles e virar essa batalha desesperada. Mas naquele momento a ponte se tornou outro campo de matança. Pel está coberto de sangue, segurando com força a inerte Josephine. As outras crianças também já assinam em poças de sangue, seus corpinhos imóveis. A sombra enorme do Golem paira sobre eles, carregando sua luz final. Pel ergue a cabeça. Lágrimas misturadas ao sangue escorrem. No último instante, antes de perder a consciência, seu único pensamento é uma oração. Orar para que Ray não volte, que ele com certeza sobreviverá em segurança. Ray está no centro do Distrito 17, agora ruínas, com o corpo todo gelado. Por toda parte que olha, vê cadáveres conhecidos. Ele não encontra o corpo de Niles. Talvez ele ainda esteja vivo. Nesse momento, um trovão aterrador vem da ponte atrás dele. Sem hesitar, ele se vira e corre desesperadamente em direção àquela nuvem de poeira. Quando ele chega, sob a ponte já virou cinzas. O corpo maciço do Golem ainda está lá. Uma poça de sangue ofuscante no chão deixa sua mente vazia. A raiva o impulsiona a pular com a faca. O Golem vira-se imediatamente, sua palma gigante o agarra como se esmagasse um brinquedo. Uma dor lancinante atravessa suas costelas enquanto o sangue jorra da boca. No segundo seguinte, ele é arremessado violentamente contra a parede, que se estilhaça como teia de aranha. O corpo despenca, mas na agonia sua consciência flutua para uma fantasia bonita. Parece ouvir as crianças chamando felizes Irmão Ray. A irmã segura o menor, mostrando um sorriso caloroso. Mas Pele olha para ele, dizendo baixinho que espera que ele não volte. Essas palavras cortam o sonho como picareta de gelo, puxando-o de volta à realidade cruel. À sua frente não há risos, só cadáveres frios no chão. Aqueles nomes choram sangue em seu peito. Lorraine, Leah, Cotton e Miles, Josephine, Pel. Suas mãos não param de tremer, ele nunca mais sentirá o calor deles. O desespero o afoga. Ele não pagou a dívida que devia. Os passos do Golem tremem o chão ao se aproximar de novo. Foi ele quem matou todo mundo. As crianças sob a ponte, os membros da organização, todos do distrito. Essas dívidas de sangue precisam ser saudadas por ele. A raiva lhe dá força, ele range os dentes tentando mover o corpo, mas as feridas são graves, e a palma do Golem já sombreia sua cabeça. No momento desesperado, faróis cegantes rasgam a chuva e avançam com força. Um carro conhecido se lança contra o Golem com determinação, forçando-o de volta ao rio. Niles salta do carro, gritando o nome de Ray freneticamente. Após uma checagem rápida, o homem suspira aliviado por não haver ossos quebrados. Ray treme por todo o corpo, contando a tragédia das crianças. Niles vê a cena horrível, ele baixa a cabeça, a voz pesada de culpa. A chuva negra cai, enquanto as lágrimas de Ray finalmente escorrem, misturando-se à chuva. Ele pergunta rouco por que o homem está pedindo perdão, não é culpa dele. Niles não responde, apenas o envolve com um aperto dolorido. Nesse abraço sufocante, Ray encontra um suporte momentâneo. As emoções um pouco acalmadas, ele pergunta com voz rouca pelo plano. Niles informa com dor que todos os membros pereceram, amaldiçoando a traição de Hector. Ele precisa voltar ao distrito primeiro para salvar os sobreviventes. A batalha precisa ser adiada agora. As palavras mal terminam quando um feixe de magia azul profundo atravessa seu corpo. As pupilas de Ray se contraem a pontos. O tempo parece congelar neste instante. O Golem do rio já subiu a margem em algum momento. Está parado silencioso atrás deles. Niles olha para baixo e vê o buraco horrível queimando seu abdômen. Ray não entende nada do que vê. O mundo perde todo o som. Mas Niles lhe dá seu sorriso maroto de sempre. E diz baixinho, droga. E então desaba sem forças em seus braços. Sangue quente jorra, encharcando rápido suas mãos e roupas. Ele chama desesperado o nome de Niles. O coração tamborila loucamente no peito a ponto de explodir. Memórias invadem sem controle, noites em que Niles o ensinava a lutar.
Tempos preguiçosos em que dividiam uma única rosquinha num sofá gasto, como ele sempre sorria daquele jeito, chamando alto Ray, tristeza, desespero, dor, tudo se transforma numa fúria pura e instantânea. Luz vermelha explode de dentro dele, entrelaçando-se violentamente. O Golem condensa a magia azul profunda, preparando outro ataque. Ray tem um pensamento rugindo na mente: eu vou matá-lo. Ray ergue o braço, um poder escaldante rompe da palma, encontrando a luz fria do Golem. As duas forças colidem ferozmente no ar, emitindo um grito cortante. Ray range os dentes, realmente segurando o colosso num impasse. Onde os poderes se encontram, luz branca explode consumindo tudo. Ray encara os olhos ocos do Golem, a convicção ardendo. Ele é diferente dessa criação fria. É um humano com emoções. Esse pensamento vira combustível, e o poder dentro dele de repente se eleva. Chamas carmesins sufocam o brilho azul fantasmagórico do Golem. A coluna de fogo violenta o consome até virar cinzas. Ray acaba com o inimigo com apenas uma mão enquanto a outra ainda protege seu querido amigo. O chão exibe marcas de queimaduras chocantes, fumegando com o calor residual. Ele coloca Niles freneticamente no chão, sacudindo e chamando o nome em vão. Niles abre os olhos com dificuldade, ainda fazendo piadinhas desconexas. Ele sempre soube que morreria mal, só não achava que seria hoje. Em seus últimos instantes, lembra de subir na vida desde origens humildes. Muitos feitos, sem arrependimentos, só um remorso que fica no peito. Se ele tivesse aprendido a resistir antes, o desfecho teria sido outro. Ele encara Ray à sua frente, como vendo seu eu mais jovem. Agarra Ray, que vai pegar remédio, manda-o deixar este lugar e ir para um lugar melhor. Niles sempre tratou Ray como um irmão mais novo. Sua última instrução: nade contra a corrente, não vá com o fluxo. Ele acreditava que Ray conseguiria com certeza. A mão apertada finalmente afrouxou. Só restaram uma chave de carro e um bilhete na palma de Ray, que ficou paralisado. Ele percebeu que a figura que sempre se punha à frente havia desaparecido. Tristeza imensa e fúria ardente o submergiram por completo. Foram as primeiras duas emoções que realmente aprendeu na vida. Levantou a cabeça e soltou um rugido dilacerante na noite chuvosa e fechada, até que a luz do dia rasgou as nuvens e iluminou sua forma rígida sob a ponte. A luz do sol doía. O ontem parecia um sonho cruel, mas aquelas emoções esmagadoras estavam cravadas no seu peito. Algo tinha mudado para sempre. Ele apertou a mão no peito e magia vermelha e amarela jorrou aquele instante. Uma chama estável ardia silenciosa na sua palma, sob seu total controle. Quando a raiva subia no peito, as chamas subiam violentas. Uma dor de cabeça intensa vinha logo depois, lembrando-o do preço desse poder. As últimas palavras de Niles ecoaram nos seus ouvidos outra vez. Ele olhou para o corpo arrumado ao lado. O olhar readquiriu determinação. Era hora de partir, de retribuir a bondade e, mais importante, vingar-se, olho por olho, dente por dente. Esse era seu princípio. A rua comercial central estava em ruínas, os homens de Hector limpando o campo de batalha. Os moradores sobreviventes sussurravam, temerosos pelos dias mais sombrios que viriam. Ray se agachou nas sombras, o olhar fixo no inimigo Hector. Hector vangloriava-se, zombando da superestimação que Niles fizera de suas capacidades. Chamas de vingança envolveram instantaneamente a lâmina de Ray. Quando ele ia avançar, uma mão pousou de repente no seu ombro. Sem pensar, Ray brandiu a faca em resposta. Humphrey desviou, mas a lâmina abriu um corte sangrento no seu queixo. Ele tentou acalmar Ray. Ray o reconheceu como um dos capangas de Hector e sua mente só tinha intenção de matar. A lâmina cintilou, abrindo várias feridas nos braços de Humphrey. Humphrey ficou cada vez mais alarmado enquanto lutavam. A velocidade e a força daquele garoto superavam em muito o dia anterior. Se aquilo continuasse, ele perderia. Reunindo coragem, deliberadamente deixou uma brecha. A faca de Ray de fato perfurou seu ombro direito. Seus movimentos travaram por um instante. Naquele momento, Humphrey agarrou a gola de Ray e o lançou violentamente ao chão. Ele reprimiu a dor das feridas, olhando fixamente nos olhos ardentes de Ray. Ele fez uma proposta que impediria Ray de jogar a própria vida fora à toa. A intervenção de Humphrey apagou a raiva desesperada de Ray. Ele avaliou friamente aquele homem conhecido pelo silêncio. A urgência e sinceridade no olhar o fizeram disposto a ouvir. Humphrey foi direto ao ponto, pedindo que ele deixasse aquele distrito. O objetivo era encontrar o irmão que havia sido vendido à Cidade dos Mágicos anos atrás. Ray recusou friamente, acreditando não dever aceitar tal pedido. Mas Humphrey, de repente, revelou seu segredo mais íntimo. Ele sabia usar magia. A ferida que deixaram em seu peito naquela noite era a prova. Avisou Ray de que o mago era um demônio cruel, que torturava seus subordinados de diversas formas por prazer. Buscar vingança agora seria suicídio. Ray olhou para a magia negra inquieta em seu peito e por fim vacilou. Humphrey estava certo. Só o instinto não derrotaria um mago profissional. Sobreviver significava ter um futuro. Partir era a única maneira de viver. Humphrey apontou rio acima para a Cidade dos Mágicos, o único destino. Enfiou todas as economias e as pistas sobre o irmão nas mãos de Ray, sem perguntas. Ray não entendeu por que confiaria tudo a um estranho, mas Humphrey disse que acreditava no caráter e nas habilidades dele. Ao ouvir acreditar, ele pareceu ver Niles lançando o mesmo olhar lá atrás. Com os perseguidores se aproximando, Ray tomou sua decisão final. Propôs uma condição: enterrar todos os corpos dos companheiros sob a ponte. Humphrey concordou solenemente. Ray se virou para a luz do sol, deixando o distrito escuro para trás. Seguiu pelas ruas com rapidez, só relaxando um pouco depois de confirmar que ninguém o seguia. Na esquina, a figura da vovó Beola o fez parar. Ele deixou uma moeda, querendo fazer uma pergunta. A lenda do arco-íris era real? Poderia realmente conceder qualquer desejo? As memórias vieram à tona. A voz animada de Josephine descrevendo o arco-íris ecoou em seus ouvidos. Ela disse que era uma ponte colorida depois da chuva. Encontrar a cauda do arco-íris permitiria fazer um pedido. Humphrey também mencionara que um mágico procurava o arco-íris. Isso
provou que a lenda não era sem fundamento. Deve existir. A avó sentiu devagar. O arco-íris realmente existe e pode conceder qualquer desejo, só que ninguém sabe em que canto ele se esconde. Essa resposta bastou. Ray agradeceu solenemente. Ele insistiu mais uma vez para que a avó se mudasse, então partiu. Ele tinha que seguir em frente pelo caminho que Nilus preparou para ele. Seguindo as instruções da nota, encontrou o alvo no distrito 23. Em frente a um prédio azul, aquele carro branco esperava quieto. A promessa final de Nilus tornara-se agora seu único apoio. Ele se preparou para abrir a porta do carro, mas ouviu um desafio hostil. Eram os homens do Hector. Eles realmente o haviam rastreado até ali. Reconheceram-no e exigiram com ferocidade onde Nilus estava. O coração de Ray murchou. Não podia perder mais tempo enredado com eles. Decidido, entrou no carro, tentando fechar a porta e ligar o motor. O homem atacou furioso, agarrando-se desesperado à porta que se fechava, os dois num impasse apertado. O tempo corria segundo a segundo. Ray sentia a magia de fortalecimento sumir rapidamente do seu corpo. Não hesitou mais. A mão livre condensou o resto do seu poder. A magia saiu como uma bala invisível e acertou bem entre as sobrancelhas do homem. O sujeito soltou a porta e caiu no chão. Ray bateu a porta e pisou fundo no acelerador sem pensar duas vezes. O motor rugiu, as rodas rangendo sobre a poeira. Tudo encolhia rápido no retrovisor. Finalmente deixou a gaiola chamada Distrito 50. O carro seguiu pelo canal desolado do rio. Com o crepúsculo chegando, Ray parou, abriu o porta-malas, lá dentro suprimentos que Nilus deixara. Mas o próximo distrito ainda estava longe, impossível de alcançar em 1 ou 2 dias. Acendeu uma fogueira, organizando as informações conhecidas à luz trêmula do fogo. A magia se dividia grosseiramente em 2 tipos. Esse foi o primeiro fato que confirmou. Um tipo, como a magia vermelha, podia ser usada sem processamento. O outro precisava passar por mistura e fusão de cores para surtir efeito. A magia normalmente fica dormente, só emoções fortes a evocam. Ele concentrou-se no ódio turbilhonante em seu peito. Magia vermelho sangue reuniu-se instantaneamente no seu peito. Mas num instante, aquele poder se dispersou e sumiu. Ofegante, ele percebeu que aquele era seu limite emocional por enquanto. Decidiu tentar misturas de cores mais complexas. Diferentes halos começaram a surgir, mas magias de propriedades opostas colidiam entre si, dissipando-se antes de se fundirem. A frustração veio à tona. Misturar cores exigia um controle incrivelmente delicado. A energia mental gasta superava em muito a de simplesmente evocar uma única cor, mas tinham de existir combinações que se fundissem perfeitamente. Ele teve de começar a estudar aquelas fórmulas de mistura de cores que antes desprezava, porque precisava ficar mais poderoso agora. Olhou para cima e viu uma aurora, uma magia brilhante correndo pelo céu. No dia seguinte, retomou a jornada. Sob o sol escaldante, só podia descansar brevemente nas sombras das rochas. A noite virou o melhor campo de treino. Tentou repetidamente sob as estrelas. O progresso foi lento, mas finalmente conseguiu controlar, ainda que por pouco, a magia mais básica. Antes de dormir, ainda refletia sobre métodos mais eficientes. Se pudesse pré-armazenar magia em recipientes e usá-la à vontade, como um anel flutuante no peito daquele mago. Ao chegar ao Distrito 49, certamente encontraria uma forma. Enquanto isso, o Distrito 50 havia mergulhado no caos. A paciência do mago claramente se esgotara, e seu tom era gelado. Seu subordinado pediu desculpas tremendo, prometendo encontrar o golem imediatamente. A resposta foi uma varinha fria apontada diretamente para ele. O subordinado ficou apavorado, implorando por mais uma chance. Mas o mago mandou que segurasse a varinha. Em terror extremo, ele só pôde obedecer. Num instante, um frio cortante atravessou todo o seu corpo como um relâmpago. Logo, virou uma escultura de gelo rígida. A escultura caiu e se estilhaçou em pedaços. O mago comentou friamente: inútil. Nesse momento, alguém notou sulcos estranhos e marcas de batalha no chão. Pelas marcas, o golem havia lutado intensamente ali. O mago aproximou-se, sentindo aguçado as flutuações residuais no ar. Parecia que uma magia poderosa tivera fluído ali. Agachou-se para observar com cuidado e perguntou quem morara ali antes. Seu subordinado respondeu rápido. Órfãos de rua costumavam se abrigar ali. Mas o mágico franziu a testa. Órfãos poderiam usar tal magia. Primeiro calou-se, depois jogou a cabeça para trás, rindo como quem ouviu uma piada. Não acreditando que órfãos se auto-ensinassem e descobrissem fórmulas elementais, decidiu que um mágico de fora destruiu o golem e ordenou investigação completa. Mas ao se virar para sair, um pensamento absurdo lhe passou pela cabeça. E se fosse mesmo um órfão? Aí aquela criança seria um gênio mágico sem precedentes. E naquele instante, Ray finalmente chegou ao Distrito 49. Ray não pôde deixar de recordar antes do incidente de Niles. Naquele tempo, Niles descrevera para Ray o lugar onde nascera. Dissera que o Distrito 42 também era um esgoto imundo, mas a diferença era que era bem maior que o Distrito 50. Prédios mais altos, ruas entrecruzadas, espraiando-se por uma área maior. Agora ele pisava no solo do Distrito 49. Ao redor, monte de lixo e crianças correndo ainda dominavam a cena. Mas havia algo estranho. Não via os golems de patrulha por aqui. Andou pelas ruas, vozes barulhentas e gritos de bêbados se misturando. Este lugar tinha pelo menos o dobro do tamanho do Distrito 50. Seu primeiro passo foi colher informações sobre magia e aquele recipiente circular. Aquilo era uma pista crucial em seu caminho de vingança. Também precisava achar vestígios do arco-íris na Cidade dos Mágicos. Claro, precisava com urgência de dinheiro para sustentar a jornada. Foi então que uma placa na esquina chamou sua atenção. Livraria Bolonhaca. Bolonhaca soava como nome de pessoa, mas ele nunca tivera ouvido falar de uma livraria. Todas as suas lembranças sobre escrita vinham de Niles. Aquele homem um dia desenhara na areia com um graveto sua fome e socorro, rira e maliciosamente escrevera o caractere de irmão, forçando-o a repetir. Ray conhecia só alguns caracteres e nunca vira um livro.
Pela janela, viu muitos objetos quadrados arrumados com capricho. Um brado repentino o tirou dos pensamentos. Uma garota de cabelos vermelhos encostou-se à janela do segundo andar, encarando-o. Ela o identificou como o ladrão que quebrou a janela da outra vez, mas Ray pareceu não ouvir, apenas estendeu a mão para tocar levemente o vidro frio. O grito da garota subiu de tom, ameaçando que os adultos desceriam em breve. Ainda assim, a atenção de Ray ficou completamente presa às cores emocionais dela. Vermelho de raiva, verde escuro irritado, misturando-se intensamente ao redor. Então ele afirmou sua observação. Você é mesmo estranha. Essas palavras jogaram combustível no fogo, fazendo a raiva da garota explodir completamente. Mas Ray não quis continuar ali. Virou-se e foi embora, andando por ruas desconhecidas. Ainda sentia muitos olhares a seu redor. Na entrada do beco, os olhos de 3 jovens o deixaram alerta instantaneamente. Aqueles olhos estavam cheios de cansaço, como bestas guardando o território. Ele, um estranho perambulando, era sem dúvida visto como provocação. O olhar de Ray ficou frio. Aquele lugar não era diferente de casa. Quando a noite caiu, estacionou o carro num canto remoto e deserto, enrolou-se no banco enquanto o cansaço o tomava. Decidiu que amanhã exploraria áreas maiores. Quando ia descansar, ouviu movimentos sutis. Abriu os olhos, sabendo que os convidados esperados finalmente tinham chegado. Vários jovens traziam armas improvisadas. Eles se aproximaram do carro em silêncio. Sussurravam como imobilizá-lo e achar a chave do porta-malas. Devia ter comida lá dentro. No instante em que um encostou no carro, Ray agiu. A capa na mão estalou como um chicote, precisa e cruel. O líder nem entendeu o que aconteceu antes de sair voando para trás. Os outros ficaram paralisados de medo. Ray já saltara para fora do carro como um leopardo. Antes que reagissem, ele derrubou outro. Alguém ergueu um cano para atacar. Ele pegou e lançou o cano com uma mão. Fácil. Ray, calmo, lembrou-os de cerrar os dentes. Momentos depois, vários jovens ajoelharam-se alinhados, tremendo. Ray cruzou os braços e olhou para baixo, questionando friamente quantas ruas eles realmente dominavam. Eles cerraram os dentes, recusando-se a falar, até que um soco roçou suas faces de novo. Ele estremeceu e disse 3. Ray pressionou por números exatos e eles tossiram dígitos aleatórios, mas o brilho esverdeado no peito denunciava inquietação, ansiedade e medo. Sem hesitar, Ray pisoteou forte a mão dele. Gritos agudos cortaram a noite, aterrorizando os outros dois. Ray virou-se para o próximo alvo. Esse ficou apavorado e desabou tudo de uma só vez. Na verdade, ocupavam 14 quarteirões com 52 membros no total. O líder atendia por Cedric, baseado numa fábrica abandonada. Ray perguntou pelas ordens do chefe. Disseram que o líder mandara deixá-lo vivo. O objetivo era roubar comida e continuariam vigiando os movimentos dele. Antes que terminasse de falar, alguém pulou do teto do carro com uma faca. Ray não se virou. Uma luz azulada e fraca de magia irradiava do seu corpo. Num instante, um vendaval estranho surgiu do nada, levantando areia e pedras pelo ar. O atacante gritou, tampando os olhos. Seu ataque desabou no mesmo instante. Em seguida, recebeu golpes pesados em vários pontos do corpo. Todos ficaram atônitos. Ray foi até ele, puxou-o pelo cabelo e o ergueu, mandando que avisasse o chefe. Não era o único observando nas sombras. No dia seguinte, Ray andava pelas ruas desconhecidas do Distrito 49. Hoje queria buscar conhecimento mágico em livros, talvez ali estivessem pistas sobre seu poder. 3 rapazes de repente bloquearam seu caminho, dizendo que precisavam conversar. Ray os reconheceu do grupo de ontem, mas eles sorriram, dizendo que o chefe admirava suas habilidades. Um deles mostrou um bilhete, mas envergonhado percebeu que não sabia ler. Os seguidores atrás dele também eram analfabetos. Sem dizer palavra, Ray arrancou o bilhete e leu. Os 3 capangas ficaram pasmos. Um bandido de rua que sabia ler? O bilhete só trazia um convite simples. Torne-se meu subordinado. Refeições garantidas. Ray ignorou o conteúdo e perguntou como escolhiam um líder. Ao ouvir que quem vencia nas lutas era considerado o mais forte, decidiu na hora. Virou-se e mandou que o guiassem. Ele mesmo encontraria o tal chefe. Chegaram a uma fábrica abandonada chamada A Base. Ao atravessarem o saguão vazio, a cena no fundo se revelou. Dezenas de olhares hostis focados nele. Um jovem estava sentado de costas num sofá surrado. Levantou-se e veio até ele, apresentando-se como Cedric. Apesar da pouca idade, havia nos olhos dele uma ferocidade bestial e vontade de dominar. Ray deu seu nome com calma, então notou algo estranho. O anel em seu dedo emitia uma magia incomumente poderosa. Cedric recostou-se no sofá, fingindo generosidade ao convidá-lo a sentar. Atrás dele, o cerco opressor de seus subordinados deixava claras suas intenções. Ray pensou consigo, um colega de idade, mas liderança que não se deve subestimar. Cedric sorriu avaliando-o, elogiou sua coragem e perguntou suas origens. Quando Ray disse vir do distante Distrito 50, o lugar inteiro irrompeu em reação. Ninguém acreditava que alguém pudesse atravessar uma distância tão grande sozinho, e muito menos viajar rio abaixo para rio acima. Cedric abafou a confusão, achando que Ray era mais qualificado para entrar. Ele descreveu sua visão animado. A gangue deles se fundiria a uma famosa organização do alto curso. Quando reunissem gente suficiente, dariam a volta e se tornariam parte de Mogred. Estava confiante, crendo ser uma oportunidade de ascensão que ninguém recusaria. Ray ouviu, apenas dizendo secamente que parecia interessante. A condição para entrar era simples, mas ele tinha um princípio, não aceitava ordens de alguém mais fraco que ele. Silêncio mortal cobriu a cena. A raiva de Cedric acendeu na hora. Ele questionou se Ray o estava menosprezando. Ray afirmou que a força era o critério que determinava tudo. O subordinado de Cedric não se conteve e correu à frente para gritar, mas Cedric agarrou sua garganta num só movimento, o rosto roxo. Ele detestava, acima de tudo, ser interrompido ao falar.
Ray percebeu com nitidez uma magia vermelha envolvendo todo o corpo dele. Aquilo não era poder próprio de Cedric. Seu anel liberava magia continuamente, amplificando emoções violentas. O subordinado atrás de Ray comentou que lições assim geralmente terminavam em sangue. Ray moveu o dedo imperceptivelmente, tentando bloquear o fluxo mágico do anel. No instante em que a conexão mágica quebrou, o movimento de Cedric parou de repente. A fúria em seus olhos recuou como uma maré. Ele até virou-se sorrindo, pedindo desculpas pela excitação anterior. Ray teve um pensamento. Queria ver melhor, então falou de novo, tom frio, repetindo a provocação. A cadeia de razões de Cedric arrebentou em resposta. A raiva varreu tudo outra vez. Seus subordinados ficaram apavorados. Ray compreendeu totalmente. O anel influenciava as emoções do hospedeiro. A magia foi cortada de novo e Cedric acalmou-se outra vez. Ray aproveitou para propor uma aposta com o posto de chefe em jogo. Se perdesse, seguiria as ordens de Cedric dali em diante. A proposta empolgou Cedric. Marcou uma luta para uma semana depois diante de todo mundo dos distritos. Ray concordou de pronto e então perguntou sobre a origem do anel. Cedric afirmou que ao derrotá-lo, naturalmente saberia a resposta. Embora achasse que aquele dia nunca chegaria, no dia seguinte Ray caminhava pelas ruas, ainda pensando naquele anel estranho. Um estalo agudo atingiu por trás da cabeça. Sem se virar, ele agarrou o bloco de pedra. Arruaceiros com porretes o cercaram. Do outro lado, alguém com um martelo de ferro também trancou a retirada. Gritaram que aquele era território deles, que iam lhe dar uma lição. Ray não quis conversa, enfiou o dedo no gancho e fez sinal para virem juntos contra ele. A luta acabou rápido, restando apenas gemidos no chão. Agora, onde quer que fosse, brigas apareciam na sua porta sem parar. O pacto de combate com Cedric obviamente se espalhara pelo distrito. Gente de outros bairros o via como invasor, querendo suprimi-lo em grupo. Ray não se importou. Era exatamente o resultado que procurara. A magia vinha sendo usada com mais habilidade em combate real. Quanto maior a perícia, mais rápido conjura e menos consome. Provocações constantes que levavam a brigas eram o terreno ideal. Nesse momento virou-se para a rua vazia e falou com o ar, perguntando ao observador oculto quanto tempo ainda iam assistir. Uma pessoa de chapéu e óculos apareceu timidamente. Olharam seu cabelo grisalho e cara fria, tremendo ao desconfiar que ele fosse um caçador. Ray avaliou rápido, estrutura mais frágil e magra que Pierce. Não parecia lutador e ainda assim o seguira até ali sozinho. Ele foi andando direto e mandou, frio, que tirasse os óculos. O rapaz recuou em pânico, acenando e negando com as mãos. Ray parou e com o olhar quis saber a real intenção dele. O nome do menino era Philip. Ele se arrumou nervoso e disse que tinha uma proposta importante. Philip levou Ray para uma área remota no lado leste da cidade. No caminho, Philip falou daquele título retumbante, Caçador, apelido que as pessoas lhe deram depois de ensinar lições a bandidos por todo canto. Pararam diante de um prédio branco discreto. Quando Ray abriu a porta, as vozes fervilhantes o deixaram paralisado. Lá dentro havia crianças por todo lado, correndo, pulando, discutindo, trabalhando, uma bagunça cheia de vida. Philip apresentou orgulhoso. Seu restaurante Philip em escala muito maior do que se imaginava, acolhendo mais de 100 crianças. Ray notou logo uma característica comum das crianças. A maioria era jovem ou magrela. Philip assentiu, elogiando sua observação e explicou o porquê. Nessa área de mineração havia muitos acidentes, deixando vários órfãos desamparados. Mas justamente por isso, havia muitos trabalhos que exigiam mão de obra infantil. Philip não confrontava diretamente as gangues locais. Optava por negociar com elas. Pagava uma parte do dinheiro em troca de deixar as crianças trabalharem. Dizia-se um intermediário, oferecendo abrigo, não caridade. Ray olhou para aquela base enorme, difícil imaginar como fora construída. Naquele momento, um garoto chamado Jonathan correu até eles para pagar o aluguel mensal. Philip recolheu o dinheiro com eficiência e depois registrou tudo com cuidado em seu caderno. Sentindo o olhar de Ray, ele passou o manual. Folheando, Ray viu uma página com seu retrato tosco. Ao lado estava anotado, caçador, sem expressão, extremamente aterrorizante, aproximou-se cautelosamente. Ray apontou com calma que já havia investigado bastante sobre ele. Philip não esperava que ele lesse e pediu desculpas envergonhado várias vezes. Explicou que gostava apenas de observar pessoas sem más intenções. Mas Ray devolveu o caderno, admitindo que não estava bravo por causa daquilo. Philip soltou um suspiro de alívio e o conduziu para uma sala no fundo do prédio. Dois homens na porta olharam desconfiados, comentando sobre estranhos entrando. Philip sorriu e mostrou a identidade de Ray, aquele famoso caçador. A atitude deles mudou instantaneamente, abrindo caminho. Atrás da porta havia um mundo arrumado e elegante. Philip trancou o aluguel recém-coletado em um armário e falou sobre princípios de negócio. Disse que dinheiro se ganha de novo, mas a confiança perdida dificilmente se reconstrói. Ray observou, sem conseguir perceber que ali havia um jovem parecido com ele. Ele perguntou diretamente o que exatamente queria propor. Philip respirou fundo, medo e determinação se misturando. Reuniu coragem e formalmente pediu uma cooperação, esperando que após Ray derrotar Cedric, pudesse ser seu parceiro de negócios. Ray não respondeu de imediato, apenas o observou em silêncio. O peito de Philip fervilhava com um amarelo corajoso e um pouco de negro temeroso. Ray retribuiu a pergunta, porque ele tinha certeza de que não perderia. Philip respondeu com firmeza, confiando em sua intuição para ler as pessoas. Disse que era bom em observar as pessoas pelos detalhes, entendendo sua essência. Por exemplo, o olhar de Ray sempre caía no peito das pessoas durante conversas, talvez escondendo algum trauma psicológico relacionado aos olhos ou às expressões.
O coração de Ray tremeu, continuando a perseguir a pergunta. Philip seguiu listando exemplos. Ele dava o primeiro passo com o pé direito ao virar, e aquele estilo de luta de analisar o oponente com calma antes de atacar. Era a primeira vez que alguém dissecava o comportamento de Ray com tanto detalhe. Antes, os olhares dos outros traziam só medo, nojo ou distância. Por muito tempo, ele mal sentia algo além de raiva e tristeza. Agora, uma ideia crescia silenciosa. Talvez esse jovem fosse diferente. Talvez ele pudesse ajudá-lo a alcançar emoções mais seladas. Philip ainda analisava nervoso as chances de vitória, enumerando motivos, mas Ray foi direto e disse que aceitava a proposta. Ele acertou os detalhes das condições, só avisando para não tentarem tirar vantagem. O rosto de Philip se iluminou num sorriso radiante, concordando repetidas vezes. Antes de partir, Ray propôs uma condição extra. Ele valorizava a vasta rede de contatos de Philip naquela área, pedindo que o ajudasse a encontrar algo que procurava. 2 dias depois, o mecânico tagarelou sem parar sob o sol escaldante. Ray permaneceu em silêncio, sem responder. O homem de repente lhe pediu ajuda com uma ferramenta. Ray viu a chave inglesa na caixa de ferramentas. Ele mexeu o dedo imperceptivelmente, usando magia. A chave e as porcas flutuaram silenciosas até o lado do mecânico. O homem se virou e encontrou as ferramentas, achando que sua memória estava falhando. O carro finalmente ficou consertado. O mecânico disse orgulhoso que usara secretamente as melhores peças. Ray agradeceu brevemente, mas o homem respondeu que era por Philip. No coração dele, Philip era o benfeitor que arrumara trabalho para eles. Ray descobriu que a popularidade de Philip era realmente surpreendente. Antes de irem embora, o mecânico entregou um bilhete que Philip havia confiado. Nele havia informações difíceis de explicar em palavras, exigindo que ele as visse pessoalmente. Ray voltou ao carro e leu com cuidado o bilhete desdobrado. Lembrou-se de que 2 dias antes pedira a Philip que reunisse informações sobre magos. Philip tinha concordado com confiança na hora. Sua eficiência era realmente alta. Mas o bilhete registrava só homens fortes ou gente que comia pão com o rosto fechado. Essa informação inútil deixou Ray sem saber o que fazer, mas um registro entre eles chamou sua atenção. Decidiu ir pessoalmente às ruas para verificar esses suspeitos um por um. Seguindo os endereços, viu um cozinheiro carregando cargas e caminhando apressado. Depois de observar com cuidado, ele silenciosamente riscou aquele nome. As pessoas da lista foram eliminadas uma a uma, até sobrar apenas a última. Pela descrição, era um homem solitário que vivia num porão. O mais importante, milagrosamente, ele já tinha escapado de um acidente uma vez. Um cano de água caindo do andar de cima mudou de direção de repente por causa de um vendaval, e aquele homem, diante do perigo, não mostrou nenhum espanto. Ray decidiu no íntimo que o homem provavelmente era um mágico. Quando se preparava para procurá-lo, um alvoroço o chamou. 2 garotos estavam em frente à livraria Bolonaca, conversando com más intenções. Vinham atirar pedras todo dia, parecendo instruídos a atormentar o dono. Um deles ergueu uma pedra e desta vez mirou na janela do 2º andar. Ele disse que tinham forçado essa família a vender a loja e ir embora. Nesse instante, a ruiva se inclinou para fora e gritou furiosa lá para baixo. Xingou-os de canalhas, mandando-os sumir imediatamente. Mas Ray percebeu aguçado que aquela coragem era só fachada. Naquelas flutuações emocionais violentas, misturadas com muita magia de medo, os garotos não tiveram medo algum, soltando risadas estridentes. Então, uma pedra acertou forte na parede ao lado da cabeça dela. O garoto expôs a farsa dela, dizendo que só tinha velho e criança na loja, mandando-a calar e sair obediente do prédio. Ray franziu o senho, sentindo-se um tanto desconfortável. Outro garoto levantou uma pedra de novo, mirando com maldade o rosto dela. Ray estendeu a mão rápido, pretendendo usar magia para interceptar a pedra. Uma súbita onda de magia irrompeu inesperadamente. Aquele poder não veio dele, mas originou-se da moça do 2º andar. A pedra que vinha em sua direção caiu no chão. O garoto que a arremessou ficou paralisado, sem entender nada do que aconteceu. Ela apertou os dentes, mas os olhos já estavam cheios de lágrimas. Essa moça era, na verdade, a maga que Ray procurava. O vento estranho e repentino deixou os 2 garotos muito confusos. Não acreditando, decidiram tentar lançar de novo. 2 pedras foram atiradas violentamente ao mesmo tempo, vindo direto para ela. Ela fechou os olhos desesperada, pensando que desta vez não conseguiria desviar. No momento crítico, Ray enfim agiu. Um vento ainda mais feroz do que antes surgiu de repente, formando uma barreira. Uma pedra exatamente voltou e acertou o rosto do garoto que a lançou. Antes que o outro pudesse reagir, sua bochecha também recebeu um golpe forte. Só então Ray saiu das sombras, atirando a pedra. Ele olhou para a menina junto à janela e murmurou: "Quanto tempo?" Blanica ficou chocada e encantada, corando sem controle. No fim, os 2 rapazes apanharam bem a lição. Ela fez uma reverência sincera em agradecimento, grata por ele ter salvado a livraria e a ela. Ray indicou que, na verdade, tinha algo a pedir. Eles falaram ao mesmo tempo, fazendo perguntas parecidas. Ele perguntou se ela era maga, ela perguntou se ele usaria magia. O clima ficou meio constrangedor, e ela logo o convidou para entrar e conversar. Ao adentrar essa acolhedora livraria, Ray olhou curioso ao redor. A garota sorriu e se apresentou. O nome dela era Blonica. Ray também disse seu nome rapidamente. Ela pediu desculpas por ter gritado com ele no encontro anterior, por ter entendido mal a situação. Ray disse que entendia. Por dentro estava radiante. Ele queria aprender magia, e agora encontrar uma maga de verdade. Sentados, Ray perguntou direto como ela aprendera magia. Ela disse que foi ensinada pelo avô que a adotou junto com os irmãos. Os olhos de Ray brilharam na hora, perguntando se o avô também sabia magia. Ao receber confirmação, pediu com urgência para conhecê-lo. Belineca mostrou hesitação, dizendo que precisava primeiro verificar como o avô estava. Nesse momento percebeu a ferida perto da orelha dele e exclamou alarmada. Ela inclinou-se nervosa, dizendo que deixar assim iria virar cicatriz.
Dedos quentes aproximaram-se suavemente da orelha dele, trazendo uma sensação estranha. Uma luz branca e suave jorrou das pontas dos seus dedos. A ferida cicatrizou rapidamente. Ela soltou um suspiro de alívio dizendo que estava curado. Mas ele perguntou animado como ela fizera aquilo. Ele viu. Ela acabara de usar magia branca. Era um poder que ele jamais conseguiria dominar, não importa o que. A magia branca respondia só a cuidado e devoção. Era um domínio inalcançável para alguém como ele, que não sabia se colocar no lugar dos outros. Mas Blonica disse nunca ter ouvido falar em magia branca. Só então Rei lembrou do que Neil dissera, que olhos de mago nu não podiam ver magia. Blonica pensou um instante, perguntando timidamente se ele queria dizer elemento regeneração. Ela explicou que magia de cura invocava elementos de regeneração. Os tipos eram muito numerosos, no total mais de 100. Rei ficou chocado por dentro. Ganhara um conhecimento totalmente novo. Ficou ainda mais ansioso para conhecer aquele avô. Bolonhaca pediu que ele esperasse enquanto subia para verificar. Sozinho na livraria, Rei folheava as prateleiras com cuidado. Ao olhar os livros caros, não ousava tocá-los. De repente percebeu que fazia meses que não tomava banho e seu corpo estava fedendo, lembrando que ela havia chegado tão perto antes. Será que ela não sentiu o cheiro ou estava suportando? Nesse momento seu olhar varreu a escrivaninha. Vários cadernos grossos o atraíram. Um título fez suas pupilas se contraírem de repente. Sobre as causas da expansão da chuva negra. Belineca desceu correndo, mas não viu Rei. Ele surgiu de trás de repente, a assustando a ponto de quase pular. Rei perguntou direto se ali havia livros sobre magia, dizendo que já havia procurado uma vez sem achar. Belineca se surpreendeu com sua leitura rápida e explicou que o avô estava dormindo profundamente e não podia ser incomodado. Com um fio de timidez, ela o convidou baixinho para voltar amanhã. Rei concordou com um aceno e se virou, preparando-se para ir embora. Mas Bolonhaca quis saber por que ele insistia em ver o avô. A mão de Rei na porta ficou suspensa. Ele finalmente disse que procurava o arco-íris. Naquela tarde, Rei ficou num restaurante estudando pistas com atenção. As informações mostravam que o alvo morava do outro lado da rua, com movimentos extremamente regulares. Saía e voltava pontualmente em horários fixos manhã e noite. A assinatura do fornecedor no fim do relatório chamou a atenção de Rei. Um garçom chamado Johnny, que apareceu trazendo a comida, era justamente quem passara a informação. Johnny ofereceu a refeição, visivelmente empolgado. Ele o chamou animado de grande herói nos corações frágeis das crianças. Rei aproveitou para perguntar sobre a precisão do horário daquele homem. Johnny garantiu, quase 100% pontual como um relógio vivo. Logo o dono da loja o chamou para trabalhar. Rei olhou para o relógio de parede. Ainda faltava 1 hora para o horário estimado. Só podia controlar o coração ansioso e começar a esperar em silêncio. Quando o ponteiro chegou às 7, a figura apareceu pontualmente do lado de fora da janela. As pupilas de Rei se contraíram de repente e seu peito afundou. No tórax daquele homem havia também 2 anéis familiares, prova incontestável de que era mesmo um mago. Rei largou o pagamento e saiu disparado rumo ao porão. Ele estimou que o homem tinha uma janela de 1 hora. Ele precisava aproveitar a oportunidade. A entrada do porão, sombria e impregnada de ar viciado e inquietante, tinha a porta bem trancada, mas isso não poderia deter sua determinação de buscar a verdade. Ele estendeu a mão, concentrou-se para começar a canalizar magia. Um brilho colorido fluiu espontaneamente em direção à fechadura. Um clique suave. A porta se abriu. Até o próprio Rei se surpreendeu com aquele sucesso inesperado. Ele sacudiu a dúvida e rapidamente entrou para vasculhar. Grande quantidade de folhas amassadas no lixo chamou sua atenção. As informações remontadas revelavam um perdedor expulso por uma organização. A carta mencionava pedra de sangue e o sacrifício de 66 órfãos. Rei lembrou-se imediatamente do que Cedric havia mencionado sobre aquilo. Organização. E esse homem claramente tinha fortes laços com ela. Então ele encontrou uma caixa que emitia uma luz vermelha bem sinistra. Dentro estava cheia de rubis, idênticos ao do anel de Cedric. Ele tentou lançar feitiços usando essa pedra. As chamas ficaram incrivelmente vívidas. A amplificação do poder o alarmou, mas não foi uma descoberta agradável. Nesse instante, passos se aproximaram de repente da porta. O alarme mental de Rei soou alto e ele apagou a chama para se esconder. O homem praguejou, empurrando a porta, reclamando que esqueceu a carteira. Murmurou para si que assim que resolvesse isso, voltaria à organização, e depois resmungou sobre comprar mais comida para estocar. Ao ouvi-lo sair de novo, Rei estava prestes a suspirar de alívio, mas os passos pararam sem aviso. O homem, em tom zombeteiro, disse que esqueceu algo. No segundo seguinte, seu rosto se projetou de repente para o esconderijo de Rei. Sem a menor hesitação, Rei brandiu sua faca contra ele. O homem desviou apressadamente, mas ainda ficou uma longa marca de sangue em seu rosto. Ele confundiu Rei com um assassino da organização. Rei atacou de novo, querendo subjugá-lo e forçar informações. No entanto, a cena seguinte o deixou atordoado. O oponente pegou a lâmina afiada com as mãos nuas. Sua força era surpreendentemente grande. O homem zombou dele por ousar usar uma faca num adulto, sem saber o que era a morte. Rei retirou a faca e recuou, entendendo a razão. O oponente se concentrou, magia nas mãos, usando-a para se defender. Nesse instante, o homem conjurou uma foice enorme do nada. Ele disse que antes estava se contendo, mas desta vez o faria em pedaços. Rei desviou enquanto analisava rapidamente a magia do oponente em sua mente. Ele memorizou claramente a combinação de cores e a proporção do fluxo daquela magia. Quando a foice atacou de novo, Rei também segurou a lâmina com as mãos nuas. O homem ficou chocado, sem palavras.
Aquela era claramente sua magia defensiva original. A raiva tornou seus ataques mais ferozes. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha insana. No entanto, em técnica de combate pura, ele era, no fim, um pouco inferior. A lâmina de Ray cortou sua pele de novo, espirrando sangue, mas o homem se convenceu ainda mais de que era o assassino da organização. Diziam que essa pessoa possuía a terrível habilidade de imitar a magia dos outros. Antes que terminasse de falar, a faca de Ray já havia perfurado sua palma. Ray baixou a voz, ordenando que respondesse a todas as perguntas. Mas o homem sorriu loucamente, incapaz de se comunicar. Ray percebeu que não obteria mais informações dele, mas o homem explodiu em loucura final, querendo provar suas habilidades. Um enorme anel de chamas surgiu de repente, cercando-o camada por camada. Ele se chamou Bart Olho de Sangue, jurando queimar o assassino à sua frente. Magia violenta girava com um anel de fogo, injetando-se em cada vaso sanguíneo. Ray sentiu um perigo extremo, usando magia para proteger todo o corpo. Ele construiu instantaneamente uma barreira colorida, bloqueando as chamas crescentes. O homem riu loucamente no fogo, zombando se o assassino só sabia se defender. Os ataques ficaram mais ferozes. Ray sabia que a barreira não aguentaria muito. O oponente se fundiu às chamas, tornando o combate próximo impossível. Nesse instante, a magia do homem aumentou de novo, o fogo escalando. Ray tomou uma decisão rápida. Ele precisava apagar o fogo primeiro. Ao vê-lo remover a barreira defensiva, o homem ficou chocado. No segundo seguinte, gotas de água cristalina surgiram do nada no ar abafado. O homem descobriu, horrorizado, que o oponente podia controlar outro elemento, água, que envolveu o punho de Ray, transformando-se numa coluna de água que atacou. O homem finalmente percebeu que a pessoa à sua frente não era o assassino da organização, mas suas perguntas já haviam sido completamente engolidas por ondas avassaladoras. Após a batalha, Ray voltou ao nível do chão, sentindo-se tonto. Um sangramento nasal quente escorreu. Esse era o efeito colateral da exaustão mental. Ele não sentia alegria no coração, apenas um peso. Um Bart Olho de Sangue já era tão poderoso. Então seu inimigo, quão aterrorizante seria? Com seu eu atual, a vingança era absolutamente impossível, mas ele acreditava profundamente que poderia sim ficar mais forte. Então, ele enfiou a mão no bolso. Várias pedras de sangue apreendidas estavam em sua palma. Na manhã seguinte, Ray foi à livraria como prometido. Belineco recebeu calorosamente, seu olhar pousando nele. Ela notou que ele havia trocado o casaco de chuva de ontem, agora vestindo branco. Ray apenas respondeu friamente, dizendo que o casaco velho já fora descartado. Após o confronto da noite passada, usá-lo de novo era perigoso. Bolonhaca o levou para cima, dizendo que informou o avô sobre sua ajuda. No patamar da escada, Ray sentiu olhares curiosos. Duas pequenas figuras se escondiam atrás da porta, espiando. No instante em que seus olhos encontraram os dele, elas recuaram assustadas. Bologna explicou, meio sem jeito, que eram órfãos que o avô adotou. Ray, quase sem pensar, especulou que era para ensinar magia. Os olhos de Bologna se arregalaram na hora, impressionada com sua perspicácia. Mas Ray achou natural. Caso contrário, por que trazer esses órfãos? Bolonhaca o levou para o quarto. Lá dentro, um ancião de cabelos e barba brancos estava sentado ereto na cama. Seu olhar se moveu lentamente, pousando em Ray. Ele dispensou Bolonhaca e só os dois ficaram no quarto. Após um breve silêncio, o ancião falou primeiro para agradecer. Ray apenas respondeu com indiferença que não era grande coisa. Mas seu olhar foi atraído pela cena estranha no peito do ancião. Seu peito tinha cores ricas, com 4 anéis por fora. Eram emoções apaixonadas condensadas de uma vida inteira. Raiva e calma, inúmeras flutuações emocionais deixaram marcas ali, formando o vaso da alma. Diante de tal existência, a observação comum falharia completamente. O ancião perguntou sobre suas origens. Ray caiu em silêncio. Era obviamente um passado pesado que ele não queria mencionar. Vovô Graham não forçou um sorriso ao propor uma sugestão. Eles jogariam um jogo. O vencedor poderia questionar o perdedor. O corpo de Ray tensionou na hora, tendo uma reação instintiva à magia. O ancião assentiu com apreço, dizendo que sua perspicácia era de fato notável. Ele perguntou a Ray se conseguia sentir a magia que fluía naquele momento. Ray deu uma resposta afirmativa, mas ficou ainda mais chocado por dentro. Na mão do ancião havia um fluxo de luz complexo, branco misturado com cinza escuro. Vovô Graham explicou que era um elemento estável chamado manter. Garantia que a magia não fosse interferida, um dos tipos mais difíceis de controlar. Mas Ray perguntou qual era o outro elemento. A expressão do vovô Graham mudou na hora, mostrando uma incredulidade incrível. Ele confirmou de novo se Ray podia perceber os dois elementos. Ray assentiu. Em seu coração, estava inequivocamente claro que eram duas cores, cinza escuro e um cinza ainda mais profundo. Após um breve silêncio mortal, vovô Graham irrompeu em uma risada sonora. Ele havia procurado arduamente, peneirando centenas e milhares de crianças sem sucesso. Neste momento, no fim da vida, ele encontrou essa joia bruta inestimável. Nesse instante, Ray insistiu no nome do outro elemento. Mas o ancião manteve o mistério, só vencendo o jogo a resposta seria revelada. As regras eram simples, competir pela bola de elementos duplos no meio. Quem a puxasse para a mão e a segurasse firmemente seria o vencedor. Para ser justo, ele posicionou a bola mais perto de Ray. Ray sabia que suas chances não eram boas, mas aceitou o desafio com um sinal de partida. A bola de luz desapareceu a uma velocidade invisível a olho nu. Ray olhou chocado para a mão do oponente. A bola já estava firmemente na palma do vovô Graham, incrivelmente rápido. O ancião fez a primeira pergunta. Quem era seu professor?
Ray respondeu a verdade. Sua magia vinha do autodidatismo. Vovô Graham ficou chocado de novo. O coração de Ray ardia de relutância, apressando a próxima rodada. O jogo continuou. Ray errou a bola de energia de novo. Vovô Graham venceu fácil, enfatizando que isso testava a habilidade de controlar a magia. Ray cerrou os punhos, entendendo que continuar perdendo não lhe traria nada. Tinha que mudar a estratégia ou seria totalmente controlado pelo ritmo do oponente. Uma nova rodada começou. Ele mobilizou secretamente a outra mão para reunir poder. Assim que o vovô Graham ia tocar a bola, uma interferência atingiu com precisão. Ray conseguiu pegar a bola de energia. O vovô só pôde balançar a cabeça, impotente. Ele cumpriu a promessa, deixando Ray fazer a pergunta que realmente queria. Ray perguntou algo que o intrigava há muito. O que é magia? O vovô ponderou um momento, explicando que magia era o elemento básico que constituía todas as coisas. Era informe e sem qualidade, mas podia ser percebida por fenômenos como vento, chuva, trovão e relâmpago. Apenas pouquíssimas pessoas no mundo nasciam com o dom precioso de sentir a magia. Mas sentir não era o mesmo que controlar. Eram dois reinos diferentes. O vovô explicou ainda que controlar significava separar e recombinar elementos mágicos. Quanto mais alguém se entendia, mais provável era que se tornasse um excelente mago. Ele proferiu uma máxima antiga. Só ao se encarar honestamente, a magia responderá. Essas palavras ecoaram repetidamente no coração de Ray. A próxima rodada começou rápido. Ele, de fato, pegou a bola mais uma vez. Vovô Graham ficou realmente surpreso desta vez. A capacidade de aprendizado dessa criança era forte demais. Ray perguntou na hora, qual era afinal o propósito dos anéis no peito dos magos? O vovô explicou que anéis eram recipientes que armazenavam magia, absorvendo-a e refinando-a automaticamente. Magia refinada era mais pura, e também mais fácil de controlar e usar com segurança. Se usar magia não refinada do ar diretamente a longo prazo, as consequências eram graves. Na melhor das hipóteses, deixava as pessoas sonolentas e rindo bobamente ou inexplicavelmente tristes. Na pior, causavam uma perda de controle furiosa. Esses sintomas acumulados levariam a uma anormalidade mental permanente. O rosto irritado de Cedric passou pela mente de Ray. Emoções e magia não refinada poderiam se influenciar devorando-se. Isso também explicava por que ele não era afetado, porque ele já teve emoções fracas. Ele perguntou hesitante se alguém poderia ser imune ao envenenamento usando magia aérea diretamente. O vovô admitiu que nunca tinha visto, mas isso seria muito aterrorizante, porque a magia aérea era infinitamente inesgotável. Os usuários teriam possibilidades infinitas. Nesse instante, o vovô mudou de assunto de repente, perguntando a Ray se ele tinha sonhos. O olhar de Ray escureceu, os rostos de seus inimigos e amigos falecidos surgindo em sua mente. Ele respondeu em voz baixa. Tinha pessoas que queria matar, e também pessoas que queria salvar. Essa resposta deixou o vovô em silêncio por um momento. Então, perguntou solenemente a Ray se ele queria aprender magia com ele. O coração de Ray se encheu na hora de vigilância e inúmeras perguntas. Um mago de 4 anéis, por que ensinar um órfão de rua? Mas o vovô pareceu ver através de suas dúvidas, dizendo calorosamente que não pedia nada em troca. Ray hesitou um momento. Finalmente sua sede de poder superou tudo. Ray assentiu em concordância. O vovô mostrou um sorriso satisfeito, então chamou Blônica. A garota do lado de fora da porta se assustou, corando ao se defender que não estava bisbilhotando. O vovô expressou compreensão, pedindo que ela se sentasse junto. Ele falaria sobre o conhecimento a respeito do arco-íris. O arco-íris era uma lenda transmitida por eras, com inúmeras pessoas o buscando. Sobre sua verdadeira identidade, as opiniões variavam, mas todos os relatos tinham um consenso. Diziam que quem encontrasse o arco-íris se tornaria uma existência que rivalizava com o divino. Ray associou imediatamente isso ao mago de monóculo. Belonica estava prestes a fazer uma pergunta. Uma pedra quebrou a janela de repente, voando direto para Belonica. A garota ficou completamente paralisada de medo, congelada no lugar. No momento crítico, uma mão segurou firmemente a pedra voadora. Ray segurou Belonica com força em seus braços, bloqueando todo o perigo. Ela olhou chocada, com os olhos arregalados, vendo cacos de vidro suspensos no ar. Chocada em seu coração, seria essa a lendária magia do vento? No entanto, a expressão de Ray era terrivelmente sombria. A raiva fervilhava em seus olhos. Ele já havia dado aviso suficiente. Parecia que aquelas pessoas ainda não desistiriam da escritura da livraria. Vovô Graham agradeceu de novo, sua voz cheia de desculpas. Se não fosse por sua doença grave, esse deveria ter sido o fardo dele. Ele pediu a Bolonhaca que tratasse primeiro a ferida na mão de Ray. Bolonhaca tratou a ferida, depois a enfaixou com cuidado, com muito medo de que deixasse uma cicatriz feia. Mas Ray pensou que deixar uma cicatriz poderia fazê-lo parecer mais másculo. Vovô Graham a lembrou suavemente para não usar mais magia aérea. Após o curativo, Ray perguntou quanto tempo o assédio durava. O vovô suspirou, dizendo que já fazia mais de um mês. Alguém devia estar por trás disso. Ray perguntou se ele realmente planejava desistir. Os olhos do vovô estavam cheios de luta e relutância. Ele nunca pensou em vender. Há meio ano, a livraria abriu. Belonica trouxe os irmãos para entregar flores, sorrindo brilhantemente. Naquela época, ele estava cheio de expectativas para pesquisa e herança, mas sua condição piorava cada vez mais. A livraria agora dependia inteiramente de sua neta. Se ele morresse, uma livraria só com crianças se tornaria presa perfeita. Então, melhor fechar a loja cedo, arranjar um futuro para as crianças. Belineca, que estava limpando, ouviu essas palavras e congelou completamente. Ela interrompeu de repente, gritando animadamente. De jeito nenhum! Essa livraria era o sonho do vovô desde a infância. Absolutamente não podia ser vendida. O vovô a confortou gentilmente. As coisas nem sempre saem como desejamos na vida. As lágrimas se soltaram, ela chorava que não queria. Ela não queria ver a livraria fechar, muito menos queria que o vovô desaparecesse. Os olhos do vovô também marejaram. Magia rosa encheu o ar. Ray observava tudo em silêncio. Chuva negra e sinistra caía lá fora de novo.
O vovô caiu em sono profundo em meio à sonolência. Blanica explicou que o vovô tinha a síndrome do sono eterno. Agora ele só conseguia acordar 2 ou 3 horas por dia. Ela levantou a cabeça, forçando um sorriso, combinando para Ray vir de novo amanhã. Ray vestiu o casaco de chuva de Blanica, preparando-se para sair. Blanica se despediu suavemente, mas Ray de repente se lembrou de outra garota que adorava chorar, Josephine. Embora não soubesse como consolar, ele sabia que deveria dizer algo. Então ele se virou, dizendo rigidamente: "Não se preocupe, tudo será resolvido." Bolonhaca congelou. As lágrimas, mais uma vez, jorraram incontrolavelmente. Ela enxugou as lágrimas enquanto o agradecia, a voz embargada. Ray caminhou na chuva, ponderando o paradeiro dos atacantes. Este distrito era território da gangue Jeep. Parecia que aquelas pessoas de antes também eram seus subordinados. Com a chuva negra caindo, eles provavelmente voltaram para seu covil. Ele mudou os planos. Decidiu encontrar Philip primeiro. Ele ouvira que Philip tinha conexões com outros grupos. Talvez pudesse facilitar apresentações. Quase lá, ele parou bruscamente. O grupo reunido à frente era, na verdade, subordinados de Cedric. Ele se escondeu nas sombras, ouvindo-os reclamar que o capitão ainda não havia terminado. Seguindo a linha de visão deles, a pessoa no container era o próprio Cedric. Ele estava batendo em alguém, e aquela figura era... A pupila de Ray encolheu de repente, vendo claramente a pessoa coberta de sangue no chão. Era Philip quem ele procurava. Seus óculos há muito, sumidos. Cedric praguejou, o anel em seu nó dos dedos brilhando friamente. Toda vez que via pessoas como Philip, ele não conseguia controlar sua raiva. Nesse instante, gritos contínuos de subordinados vieram de trás dele. Cedric se virou chocado, vendo apenas Ray arrombar a porta e entrar. Ray entrou no container, chamando seu nome friamente. Cedric viu quem era, e de fato sorriu, seu tom brincalhão ao perguntar se Ray também tinha negócios com aquele garoto. E sob seus pés, Philip já estava irreconhecível. Ray não era alguém que valorizava muito o sentimento. No entanto, ele se lembrava firmemente da ajuda que outros lhe deram. Seu princípio era simples: retribuir a gentileza sem falta. Vendo isso, Cedric zombou dele, perguntando se ele estava ansioso para duelar agora. Ray detectou claramente que o oponente havia mudado. Seu recipiente de magia expandiu visivelmente. O brilho daquele anel também estava mais vívido e ofuscante do que antes. Ray explicou calmamente que não estava ali para lutar, apenas ouviu a comoção. Ele questionou por que o outro estava sendo tão pesado com Philip. Só então Cedric percebeu que eles se conheciam. Ele adivinhou que Philip também havia proposto uma cooperação estranha a Ray. Então ele explodiu de repente, expressando seu ódio por parasitas que só se agarravam aos fortes. Dizendo isso, ele estava prestes a se preparar para bater em Philip de novo, mas Ray estendeu a mão na hora, batendo-o violentamente contra a parede. Uma luz vermelha perigosa brilhou nos olhos de Cedric. Então, usando um impulso para contra-atacar, seu punho golpeou ferozmente. Ray nem desviou nem evitou, pegando-o com as mãos nuas. Cedric ficou um tanto surpreso, ordenando que não se intrometesse. Ray perguntou por que ele estava sendo tão impiedoso. Cedric sacudiu a mão, rugindo com raiva para o ar. Ele disse que a visão de fracos o deixava doente demais para suportar. Ray apontou que essa não era uma razão legítima para ferir os outros. Cedric socou a parede, ameaçando-o para sumir imediatamente, avisando que se não quisesse o mesmo destino, ficasse fora de seu território. Philip era o exemplo perfeito. Ray segurou discretamente uma pedra de sangue na mão. Ele sabia que usá-la poderia resolver facilmente o dilema atual, mas, incerto dos efeitos colaterais, ele não podia usá-la de forma alguma. Se fosse esse o caso, ele precisava de outra abordagem. Ele cruzou os braços, zombando que o método de intimidação do oponente era estúpido. Cedric disse cauteloso para ele não ter ideias. Ray continuou analisando. Agir onde ninguém via era sem sentido. Se fosse ele, escolheria agir na frente de todos. Cedric se acendeu na hora, admitindo que era uma boa ideia. Ray aproveitou para propor. O dia do duelo era o momento perfeito, pois os fortes do Distrito 49 se reuniriam. Cedric ficou tentado, mas preocupado que Philip fugisse no meio. Ray garantiu que não se preocupasse, ele traria a pessoa pessoalmente. Cedric sorriu, sentindo que ele não parecia alguém que quebraria promessas. Ele abriu a porta, preparando-se para sair, mas deixou uma última ameaça, avisando Ray que se ousasse deixar Philip escapar, teria que substituí-lo e morrer. Apenas Ray e o moribundo Philip ficaram no quarto. Ray se agachou apressadamente, verificando a condição dele. Philip tremia todo, sua garganta só produzia gemidos roucos. Ray franziu a testa, percebendo que os ferimentos eram piores do que imaginava. Tarde da noite, Chris foi assustado por uma batida repentina. No entanto, no instante em que abriu a porta, ele ficou chocado demais para fechar a boca. Ray estava na porta, carregando Philip coberto de sangue nas costas, ofegante, usando suas últimas forças para pedir ajuda. A chuva negra e sinistra continuava caindo. Ray sentou-se sozinho do lado de fora do quarto do hospital, esperando até que alguém saiu dizendo que Philip finalmente havia acordado. Ele entrou no quarto, achando a condição de Philip melhor do que imaginava. Philip o agradeceu otimista por salvar sua vida. Ray perguntou a razão do ataque de Cedric. Philip explicou que estava procurando novos locais para lojas quando o encontrou. Ray apontou que isso era ousado, diferente de seu estilo tímido usual. Philip admitiu que só tinha coragem quando ganhava dinheiro. Mas Ray descobriu que o amarelo dourado, representando o desejo material no peito de Philip, não era muito. Aquele rosa mais pesado falava de emoções diferentes. Ray adivinhou que ele e Cedric já se conheciam. Philip fez uma pausa, admitindo que eram de fato amigos de infância. Eles um dia dependeram um do outro nas ruas. Ambos eram fracos e sofriam bullying. Até que juntos abriram este restaurante e a vida finalmente se estabilizou. Naquela época, Philip estava cheio de anseios, planejando o futuro com muito entusiasmo. Mas os olhos de Cedric nunca mostraram um traço sequer de alegria. Ele detestava esse estilo de vida tão escondido, sentia que vivia como um rato. Depois do trabalho, exercitava o corpo de forma maníaca. Meio ano atrás,
Aliás, ele finalmente escolheu deixar o restaurante que construíram juntos. Desde então, vive brigando nas ruas, como se tivesse se tornado uma pessoa completamente diferente. E ele rapidamente ficou muito mais forte. Sua força atual era incrivelmente grande, impressionante. Ray de repente perguntou sobre o anel de Cedric, se ele o tinha desde o início. Philip lembrou que foi só depois que Cedric se tornou capitão que ele o usou. Antes ele não tinha absolutamente nenhum interesse em acessórios. Ray perguntou novamente. Seu temperamento estava ficando cada vez mais irritável? Philip ficou novamente surpreso com a perspicácia de Ray, assentindo com a cabeça que sim, todas as pistas se conectaram na mente de Ray. Ele parecia ver o oprimido Cedric encontrando um homem misterioso de chapéu. O outro mostrou um sorriso perigoso, entregando um anel de gema vermelho sangue, poder e loucura. Talvez essa tenha sido a transação que começou exatamente ali. A voz de Philip interrompeu seus pensamentos, tremendo e embargada por soluços. Ele ficou chocado que Cedric realmente queria matá-lo hoje. O tom rosa nas lentes de Ray ficou mais pesado. Aquilo era tristeza e nostalgia. Ele de repente propôs que Philip conversasse com Cedric. Philip ficou atordoado, pensando que aquilo era uma completa fantasia. Mas Ray perguntou se ele queria consertar essa amizade tão quebrada. Luta e um profundo anseio apareceram no rosto de Philip. Finalmente, ele se decidiu. Se pudesse ser feito, ele queria muito tentar. Nesse exato momento, Ray viu o amarelo dourado que representava a coragem. Ele disse que após o duelo terminar, poderia arranjar para eles conversarem. Philip ficou primeiro emocionado, mas depois imediatamente negou a possibilidade a si mesmo. Apenas pessoas de 3 grandes grupos podiam entrar no local do duelo, e pessoas insignificantes como ele jamais poderiam. Ray disse para ele não se preocupar, pois já havia chegado a um acordo com Cedric. Philip estava grato às lágrimas, sem entender por que Ray o ajudou tanto a esse ponto. Só então Ray revelou a verdade. O acordo de Cedric tinha algumas condições. Se Ray perdesse no duelo, ele executaria Philip publicamente. Philip instantaneamente sentiu como se caísse numa caverna de gelo, desejando que aquilo fosse apenas uma piada. Mas Ray balançou a cabeça, dizendo que era um acordo absolutamente verdadeiro. Ray queria confortar o desesperado Philip, com um tom de voz firme disse para ele não temer, que ele absolutamente não podia perder. Philip mal se acalmou sob seu consolo, reunindo coragem novamente, mas Ray estava interiormente satisfeito. O plano estava avançando de forma suave. Dessa forma, Philip devia um tremendo favor, então ele propôs uma segunda sugestão a Philip. Depois de ouvir o plano de Ray, Philip ficou chocado, mas Ray enfatizou que era uma excelente oportunidade de ganhar muito dinheiro. Ele formalmente convidou Philip para cooperar. O coração de Philip vacilou violentamente, sentindo que essas palavras não eram de todo irracionais. A plateia que vinha assistir ao duelo era composta por figuras importantes dos 3 grandes grupos. Capitães de outras equipes definitivamente apareceriam. A escala de capital seria massiva, algo sem precedentes. Mas ele ainda tinha medo de ser despedaçado pela multidão furiosa após o sucesso. Ray apenas disse, de forma branda, apenas vença Cedric. Quanto aos outros, mesmo que viessem 100, eles não seriam páreo para ele. Aquele olhar firme e confiante injetou no coração de Philip como uma verdadeira dose de adrenalina. Ele finalmente foi persuadido, abrindo uma gaveta para pegar papel e caneta, sorrindo enquanto os entregava, dizendo que deveriam primeiro assinar um acordo de cooperação. 2 dias depois, no local do duelo, o estádio abandonado estava completamente lotado, de ponta a ponta, de pessoas. No centro do Anel de Fogo, os 2 protagonistas se enfrentavam, e a atmosfera era tensa. Aplausos fluíam quase unilateralmente para o nome de Cedric, enquanto os chefes de gangue assistiam sentados em sofás com expressões divertidas. Ray estava inexpressivo. Todos discutiam, e ninguém favorecia o desafiante do Distrito 50. Eles até começaram a sacar notas, apostando na vitória de Cedric. Alguns murmuravam que mesmo ganhando dessa forma, não se ganharia muito dinheiro. Mas a maioria afirmava que veio para ver o tolo arrogante ser esmagado. Ray observou calmamente as cores emocionais agitadas em seu oponente. Aquele carmesim e amarelo dourado eram sinais de excitação extrema e ganância. Mas Cedric estava procurando por Philip, questionando que isso diferia do acordo. Ray disse para ele não se preocupar, Philip chegaria a tempo. Assim que ele terminou de falar, Chris empurrou Philip, que estava em uma cadeira de rodas, para dentro. A multidão imediatamente explodiu, sem entender por que pessoas de restaurante ousavam vir assistir. Cedric rugiu para que todo o local se acalmasse. Anunciando que Philip era seu convidado, ele sorriu dizendo que após o duelo terminar, deixaria todos verem um bom espetáculo. Ray e Philip rapidamente trocaram um olhar de confirmação. Assim que Cedric anunciou o início, Philip de repente interrompeu em voz alta. Ele levantou uma caixa, alegando que também queria apostar. No instante em que a caixa se abriu, todos os olhos foram firmemente capturados. Dentro estava completamente cheia de quantias massivas e vertiginosas de dinheiro. Philip anunciou em voz alta, apostando toda a sua fortuna, mais de 2 milhões em Ray. Esta foi a segunda proposta de Ray, feita 2 dias atrás. Philip apostando tudo nele faria com que outros apostassem freneticamente em Cedric, e neste momento seu plano estava se tornando realidade de forma perfeita. Pessoas com olhos vermelhos competiam para apostar suas fortunas inteiras em Cedric, que questionou se Ray instigou isso. Então sorriu de forma distorcida, vendo aquilo como um tributo e uma submissão. Ele impacientemente pediu para tocar o sino, anunciando o início do duelo. O sino mal terminou de soar quando Cedric atacou como uma besta com punhos balançando. Ray desviou agilmente, seu coração ligeiramente alarmado. A velocidade do oponente era mais rápida do que no último encontro. Ele pinçou precisamente o braço balançante de Cedric, seu outro cotovelo golpeando ferozmente a articulação do oponente. Mas Cedric explodiu com uma força chocante, jogando-o para longe. Não só não estava zangado, ele riu excitadamente. Ele reposicionou sua postura, com os olhos queimando com um espírito de luta puro e fanático, afirmando que se este fosse o oponente, lutar com a vida em jogo valia muito a pena. Ray o encarou mortalmente, sua aura circundante ficando cada vez mais tensa. Dentro do Anel de Fogo, Cedric lançou ataques ferozes novamente como uma besta enlouquecida. Seu chute afiado foi por pouco desviado por Ray, que se abaixou. O contra-ataque de Ray também carregava um vento feroz, golpeando o oponente. Cedric desviou para o lado, sua ofensiva e defesa eram tão rápidas que ofuscavam os olhos. Os corações da plateia
até subiram a garganta. Philip nervosamente limpou o suor, vendo que estavam atualmente igualmente parelhos. Cedric soltou rugidos de raiva, cada movimento carregando uma intenção assassina mortal. Ele levantou a perna bem alto, reunindo poder, de repente desferindo um golpe pesado e forte. Ray rapidamente julgou que colidir de frente apenas esgotaria a resistência. Ele tinha que encontrar uma oportunidade, primeiro fazendo o oponente perder o equilíbrio. Vendo o momento certo, Ray de repente avançou, agarrando Cedric pela cintura. Cedric não esperava completamente esse movimento, sendo instantaneamente pressionado ao chão. Ele lutou muito, o punho batendo desesperadamente nas costas de Ray. Ele se levantou com força, usando força bruta, tentando reverter a situação. Mas Ray usou a força para jogá-lo para longe, seu corpo inteiro caindo de volta ao chão. A multidão ao redor soltou gritos chocados, maravilhada com essa força chocante. Philip ficou ainda mais alarmado, com medo de que os ossos de Cedric tivessem quebrado. Todos discutiam. A ferocidade dos caçadores excedia as expectativas de todos os presentes. Aqueles que apostaram em Cedric começaram a se sentir inquietos, e aquelas discussões perfuravam os ouvidos de Cedric como agulhas. Incapaz de aceitar a zombaria da derrota iminente, ele socou o chão e se levantou, e ao redor dele irromperam chamas mágicas vermelhas ainda mais intensas. Ele gritou o nome de Ray, atacando novamente. Desta vez, seus punhos e pés eram mais pesados e ferozes do que antes. Ray desviou agilmente, sentindo que cada golpe carregava uma força tremenda, e foi forçado a bloquear com as duas mãos. A situação tornou-se subitamente crítica. Continuando a defesa passiva assim, ele acabaria sendo completamente esmagado. No momento crítico, os ensinamentos passados de Niles de repente passaram por sua mente. Havia um método que poderia superar grandes disparidades no tipo de corpo, que era utilizando todas as articulações do corpo, executando técnicas de agarramento e imobilização. Ray desviou um soco pesado, instantaneamente tomando sua decisão. Ele de repente abriu os dois braços, parecendo expor e abrir um abraço. No instante em que Cedric atacou, ele agarrou ferozmente o pescoço do oponente, usando o impulso para um salto mortal para trás limpo, com as pernas travando como pinças de ferro. Cedric estava firmemente travado nas articulações, amaldiçoando continuamente. Ray o instou a parar de lutar e conceder imediatamente. Essas palavras foram como adicionar lenha à fogueira, novamente enfurecendo Cedric. O anel em seu dedo explodiu com um carmesim brilhante, e ele realmente usou força bruta, levantando Ray completamente em suas costas. Ray entendeu que, continuando dessa forma, o corpo do oponente colapsaria primeiro. Nesse momento, o brilho do anel de repente flutuou, parecendo atingir seu limite. Os olhos de Cedric escureceram, e sua força recuou como uma maré. Ele finalmente desabou impotente no chão, com as chamas do anel completamente extintas. Ray removeu aquele anel escaldante, e a batalha parecia resolvida. A multidão explodiu, incapaz de aceitar que Cedric simplesmente desmaiou e perdeu. Eles começaram a se preocupar com suas apostas massivas. Ray julgou que o oponente havia temporariamente perdido a mobilidade. Philip se aproximou ansiosamente com a cadeira de rodas, mas Ray já havia agido primeiro. Ele pegou a caixa de dinheiro das mãos dos atendentes, anunciando que guardaria temporariamente o dinheiro da aposta. No entanto, Cedric soltou um rugido relutante neste momento. Ele cambaleou ao se levantar novamente, recusando-se a admitir a realidade da derrota, tremendo ao declarar que nunca foi fraco, que nunca perdeu uma luta. Mas uma lata vazia atingiu sua cabeça então, derramando bebida. Lixo e insultos caíram sobre ele como gotas de chuva, acusando-o de fazer as pessoas perderem dinheiro. Cedric tremeu violentamente por todo o corpo, uma luz vermelha perigosa ressurgindo em seus olhos novamente. Ele sentiu incontáveis olhos vermelho-sangue, o desprezando profundamente. Nos olhares chocados de todos, ele agarrou um barril de fogo em chamas com as mãos nuas. Philip sentiu algo errado, gritando urgentemente para pará-lo. Mas o barril de fogo já havia sido violentamente jogado nos assentos lotados da plateia. Todos vão morrer, ele riu histericamente. Chamas ferozes se espalharam explosivamente, a multidão se dispersando para fugir. Cedric estava no centro do mar de fogo, como se estivesse completamente louco. Ele riu loucamente ali mesmo. Ele usou sua última força para gritar, como se estivesse provando sua própria existência. Ray observou tudo isso friamente, pesando rapidamente os prós e contras em seu coração. Se arriscasse o resgate, ele e Philip poderiam ambos perecer nas chamas, sem chance. Ele se virou resolutamente, decidindo deixar aquele inferno em colapso. No entanto, o grito de Philip o pregou no lugar como um prego. Ray se virou incrédulo, vendo Philip arrastando desesperadamente Cedric. Philip usou toda a sua força, querendo arrastar seu amigo inconsciente em direção à cadeira de rodas. Aquele corpo magro e o fardo pesado formavam um contraste cruel. Ray se aproximou, sua voz carregando incompreensão e um traço de frieza. Só então Philip descobriu que ele ainda estava ali, mostrando um sorriso amargo em seu rosto. Ray não conseguia entender esse comportamento quase suicida. 2 dias atrás, Cedric havia quase espancado Philip até a morte. Philip tremeu todo, finalmente abrindo a boca para pedir ajuda. Ray finalmente suspirou, estendendo a mão para ajudar a mover a pessoa para a cadeira de rodas. Ele então questionou mesmo na cadeira de rodas para onde poderiam escapar, mas Philip disse a Ray para levar Cedric e ir embora. Ele estava disposto a abrir mão de todo o dinheiro que ganhou como pagamento e até disse que se Ray pudesse levar apenas uma pessoa, tudo bem também. Aquela magia amarela fluindo ao redor dele parecia a manifestação de sua determinação. O rosto de Niles antes da morte de repente apareceu claramente diante de seus olhos. O último murmúrio daquele homem também estava dizendo a ele para ir para um lugar muito melhor. Ray não pôde deixar de insistir, que benefício isso poderia trazer, afinal. Mas Philip balançou a cabeça dizendo que não estava fazendo isso por benefícios. A razão era tão simples que Ray não conseguia entender. Porque eles eram amigos. Apenas por causa da palavra amigos valia a pena apostar a vida, essas duas palavras eram como uma chave, abrindo as comportas de sua memória. Os rostos sorridentes daquelas crianças do passado surgiram um por um. Sua irmã guardou comida para lhe dar, sorrindo e dizendo que era porque ele era um amigo. Seu irmão também queria lhe dar um pouco, também dizendo que ele era um amigo. As crianças consertaram sua capa de chuva gasta, com os olhos cheios de sinceridade. Niles cuidou dele como um irmão, dizendo que era porque ele era como um irmão mais novo. O mais profundo foi aquela noite de neve quando usaram remédios caros para salvá-lo.
perguntando se ele sabia por quê. A resposta era simplesmente porque somos amigos. Essas palavras pareciam próximas, mas sempre separadas por uma camada de névoa. Não importa o quanto ele estendesse a mão, ele não conseguia realmente compreender o seu verdadeiro significado. Como aquela noite chuvosa em que todos o deixaram. Ele não entendia por que preferia suportar tudo no lugar deles. Philip também estava se sentindo assim, neste exato momento. Ele finalmente assumiu a cadeira de rodas, mas agora eles haviam perdido o melhor momento para escapar. Ele de repente tirou o próprio casaco, simplesmente rasgando-o ao meio, então invocou o elemento água, encharcando completamente o tecido. Philip olhou atônito, finalmente testemunhando a existência da magia em primeira mão. Ele cobriu apressadamente a boca e o nariz com um pano molhado, e a esperança reacendeu em seu coração. Talvez pudessem usar essa magia para abrir um caminho, extinguindo incêndios enquanto escapavam. Mas Ray parecia ver através de seus pensamentos, extinguindo diretamente aquela fantasia. A magia não era infinita. O assunto urgente era responder a sua pergunta. Ele perguntou, o que exatamente significava a palavra amigos? Philip olhou para as chamas que se aproximavam, achando essa discussão absurda agora. Mas sob o olhar insistente de Ray, ele só conseguiu lutar para organizar as palavras. Ele disse que amigos não eram apenas pessoas que você conhecia há um tempo, mas, mais importante, pessoas que você ajudaria incondicionalmente e de quem poderia abertamente buscar ajuda. Nessa situação desesperadora, Ray perguntou a Philip se ele se arrependeria. Mas Philip balançou a cabeça firmemente, sem hesitação em seus olhos apenas porque o outro era Cedric. Então ele queria protegê-lo. Ray murmurou, repetindo essas palavras, proteger alguém. Antes que ele terminasse, sons aterrorizantes de quebra vieram de cima. Uma grossa barra de aço envolta em chamas de repente caiu sobre eles. Suas pupilas encolheram, e a sombra da morte os envolveu instantaneamente. Ray pensou, desta vez realmente não podia desviar, mas seu humor atual diferia completamente daquela noite de vingança. Naquela época, ele estava cheio de ódio, apenas querendo matar o Golem. Ele pensou que era apenas pagar uma dívida aos filhos mortos, mas só agora ele realmente via claramente seu próprio coração. Ele queria proteger aqueles momentos diários compartilhados e todo o calor. No instante em que sua vontade surgiu, uma luz branca pura de repente irrompeu de sua palma. Ele levantou a mão para o céu, poder puro jorrando como uma nascente, e uma barreira branca maciça e sólida instantaneamente se condensou no ar. A barra de aço e as chamas ferozes atingiram com força a parede de luz, ressoando. Philip assistiu atônito, chocado demais para sequer falar. Ray também estava cheio de surpresa, não esperando que pudesse ter sucesso. Ele se virou instruindo Philip a ficar no lugar e não se mover. Então cobriu a mão sobre a perna ferida de Philip. Uma luz branca suave fluiu, e a ferida realmente cicatrizou em velocidade visível. A dor severa de Philip se dissipou, achando aquilo inacreditável. Depois de se recuperar, ele o agradeceu repetidamente. Ele jurou lembrar para sempre dessa graça de salvar ele e Cedric. Ray apareceu calmo na superfície, mas estava calculando planos futuros internamente. Ele precisava da ajuda deles e queria testar os limites da magia. Philip perguntou como deveriam sair daquele mar de fogo em seguida, mas Ray disse que não havia necessidade de sair, apenas esperar o fogo se apagar. Neste momento, Cedric ainda estava inconsciente. Fora da base, uma massa escura de pessoas caiu em um silêncio desesperado e mortal. Sua casa foi queimada, o destino de seu líder desconhecido, o caminho à frente completamente incerto. Os líderes das outras duas organizações zombavam alegremente do lado. Eles atribuíram tudo às ações imprudentes de Cedric, então se viraram e partiram como se aquilo não lhes dissesse respeito. Os subordinados tremeram de raiva, mas estavam impotentes para refutar. Chris ajoelhou-se na saída, caindo em profunda autoculpa e chorando. Ele odiava ter abandonado Philip ferido para fugir sozinho. Através de lágrimas embaçadas, ele viu as chamas da saída se extinguindo gradualmente. No entanto, passos claros e firmes vieram da fumaça. Um par de pés rompeu a fumaça espessa, aparecendo primeiro à vista de todos. Os olhos de Chris se arregalaram, apontando para lá incoerentemente. A figura de Ray saiu tranquilamente da fumaça preta. A multidão instantaneamente explodiu, não ousando acreditar em seus próprios olhos. Ainda mais chocante, Philip empurrava Cedric seguindo de perto. Ray ficou parado, seu olhar varrendo a multidão chocada. Ele disse que se alguém ainda se recusasse a aceitar, quisesse lutar, ele os enfrentaria a todos. Em silêncio mortal, duas pessoas primeiro se ajoelharam, abaixando a cabeça. Imediatamente depois, a terceira, a quarta, espalhando-se como ondas. Finalmente, todos se ajoelharam uniformemente diante de Ray. O sol poente o dourou, como um verdadeiro rei triunfante. Pela janela do restaurante de Philip, várias crianças se aglomeravam nervosamente. Elas viram uma massa escura de pessoas surgindo em direção ao restaurante. Ray parou na porta, emitindo ordens de espera para a multidão atrás. Ele se preparou para entrar sozinho, mas Philip o chamou. Philip se virou, olhando para Chris tremendo atrás da multidão. Chris se assustou. Vergonha e medo o fizeram querer se enfiar em um buraco. Ele engasgou, pedindo desculpas, arrependendo-se por fugir sozinho na cena do incêndio. Philip disse que nunca o culpou por isso. Este seria para sempre o lar deles. Chris não conseguiu mais se conter, jogando-se em seus braços, chorando alto. Philip o abraçou, perguntando a Ray se Chris poderia entrar junto. Ele casualmente concordou, deixando Philip decidir por si mesmo. Philip o agradeceu, elogiando sua mente aberta, de fato. Os subordinados atrás sussurravam. Isso significava que eles também tinham uma oportunidade? Philip, ouvindo esses sussurros, não pôde evitar que seus lábios se elevassem ligeiramente. A porta se fechou atrás de todos, isolando temporariamente a atmosfera tensa. As crianças lá dentro imediatamente o cercaram, fazendo perguntas todas de uma vez. Philip disse a todos para abrirem caminho primeiro, pois o assunto urgente era tratar os feridos. Olhando para o inconsciente Cedric, ele se preocupou em como movê-lo para o segundo andar. Mas Ray já havia se aproximado, curvando-se diretamente para levantar a pessoa com firmeza. Seus movimentos foram nítidos e eficientes, deixando Philip momentaneamente atordoado. Depois de acomodar Cedric na sala médica, Philip finalmente teve a oportunidade de fazer a pergunta há muito tempo suprimida. Ele cuidadosamente trouxe à tona a cena chocante vista na arena. A resposta de Ray foi simples e direta, admitindo que ele podia usar magia. Philip imediatamente entendeu que o outro não queria discutir muito esse segredo. Ray voltou aos negócios, pedindo para acertar o dinheiro da aposta claramente primeiro. Os números que ele relatou eram precisos e rápidos, o que surpreendeu um pouco Philip.
Então Ray empurrou uma pilha de dinheiro, propondo uma nova comissão. Ele esperava que Philip ajudasse a encontrar uma nova base. Philip empurrou os óculos, sua expressão ficando séria. Ele concordou em ajudar a procurar e fornecer itens, mas recusou o dinheiro. Ele acreditava que essa distribuição era injusta, porque todo o crédito pertencia a Ray. Os dois empurraram o dinheiro para frente e para trás. Ray não conseguia entender sua insistência. Ele de repente ficou em silêncio, fazendo o coração de Philip apertar. Mas Ray estava observando as cores mágicas fluindo ao redor dele. Aquele branco representando medo e ansiedade excedia em muito o amarelo. Ele perguntou diretamente se Philip estava preocupado com ele. Philip negou apressadamente, achando esse pensamento simplesmente absurdo. Em sua visão, Ray era a existência mais formidável do Distrito 49. Ele mudou a explicação, dizendo que era um investimento em Ray. Essa razão finalmente fez Ray entender. Ele assentiu. Nesse instante, uma criança entrou correndo em pânico. Deepa e Lawson trouxeram todos os seus subordinados, bloqueando a entrada do restaurante. Philip entendeu na hora. Eram hienas atraídas pela enorme quantia de apostas. O outro lado enviou gente para monitorar há muito tempo, só esperando que eles trouxessem os espólios. Philip temeu ter acabado de viver uma luta mortal. Sua resistência seria suficiente, mas Ray trouxe à tona a teoria do investimento e dos dividendos. Ele abriu a porta dizendo a Philip que o dividendo chegaria imediatamente. Do lado de fora, cercados por uma massa escura de pessoas, Deepa e Lawson estavam de braços cruzados, com os rostos cheios de escárnio. Suas palavras eram cruéis, acusando falsamente Arson de desviar o dinheiro das apostas, exigindo que Philip entregasse todo o dinheiro ou a noite não terminaria. Philip, irritado, quis discutir, mas Ray calmamente disse: ok. Ele estalou o dedo, uma moeda voou em arco na direção dos dois. Clink. A moeda rolou na terra aos pés deles. Ray disse com desprezo que aquilo era o dividendo para eles. O rosto de Lawson instantaneamente se contorceu grotescamente. Ray disse a Philip para voltar logo ao restaurante, então afirmou que querer dinheiro exigia usar a força para tomá-lo. Lawson e Jeppo estavam completamente enfurecidos, empunhando armas e atacando furiosamente. Ray entendeu em seu coração que sua condição física realmente não era ideal, mas não importava, pois ele ainda tinha aquele trunfo em seus dedos. Ele não hesitou em colocar o anel, um brilho carmesim fluindo instantaneamente. Ray atacou com as duas mãos, bloqueando simultaneamente os ataques ferozes dos dois homens. O porrete com pontas de Jeppa se estilhaçou no impacto, lascas de madeira voando. O cano de ferro de Lawson também dobrou e deformou, ele praguejou aterrorizado. Antes que pudessem reagir, as mãos de Ray já haviam coberto seus rostos. Os dois foram violentamente jogados ao chão, incapazes de se mover. O silêncio caiu ao redor. Todos estavam pasmos. Ray ergueu os olhos, instando friamente os outros a se apressarem. Os inimigos avançaram, tentando esgotar sua resistência com táticas de onda humana. Ele foi engolido pela multidão densamente compacta, o cerco era apertado. No entanto, uma força violenta explodiu de repente do centro. Sob o aprimoramento de poder do anel, o movimento de Ray não mostrava fadiga. Ele era como uma besta atacando um rebanho de ovelhas, derrubando oponentes um por um. A batalha mostrava um ímpeto esmagador, unilateral e avassalador. Os antigos subordinados de Cedric se esconderam nos cantos, observando com medo. Eles não conseguiam entender por que uma pessoa podia lutar contra tantos. Alguns rostos revelavam inconscientemente expressões próximas à adoração. Companheiros imediatamente os repreenderam, lembrando que o verdadeiro capitão era Cedric. Mas vozes de refutação imediatamente soaram. Cedric já havia perdido. A insatisfação há muito tempo reprimida de algumas pessoas finalmente apareceu. Neste momento, os líderes inimigos emitiram novas ordens. Eles planejaram se dividir em dois grupos, atacando diretamente a porta vulnerável do restaurante. Ray percebeu instantaneamente a intenção do oponente. Ele viu várias pessoas já avançando em direção à porta. A situação era crítica, mas ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele respirou fundo, engolindo a magia vermelha difusa em seu corpo. Um poder ainda mais violento surgiu através de seus vasos sanguíneos. Ele rugiu ordens como se tivesse perdido a razão. Guardem essa porta para mim. Esse rugido furioso explodiu como um trovão nos ouvidos de todos. Uma cena milagrosa ocorreu. Os antigos subordinados de Cedric realmente se moveram. Eles congelaram por um instante, então obedeceram freneticamente ao comando do caçador. Dois grupos de pessoas colidiram instantaneamente, brigando diante da porta. Os atacantes questionaram em choque porque ajudariam um estranho. A resposta deles foram punhos, pés e rugidos ainda mais ferozes. No andar de cima, Philip e as crianças se apertavam contra a janela, observando tensos. As crianças não conseguiam acreditar que o pessoal de Cedric realmente ajudaria. Nesse instante, Philip viu uma cena arrepiante. Vários inimigos ergueram uma enorme coluna de ferro, avançando em direção à porta. Aquele ímpeto era suficiente para destruir completamente a frágil entrada. Os guardas diante da porta se esquivaram freneticamente, a coluna de ferro assobiou em sua direção, a alegria selvagem da vitória já surgia nos rostos dos atacantes. Aplausos prestes a escapar. No entanto, os aplausos pararam abruptamente, tornando-se suspiros aterrorizados. Ray de alguma forma já havia surgido diante da porta, usando seu corpo para bloquear à força o impacto. Ele realmente confiou apenas em sua própria força para suportar aquela pesada coluna de ferro. O inimigo gritou loucamente, tentando esmagá-lo pela força dos números. Ray rosnou baixo, canalizando toda a sua magia para ambos os braços. O impasse durou apenas segundos antes que o equilíbrio de poder começasse a pender. Nos olhares horrorizados de todos, Ray realmente virou o jogo. Ele agarrou a coluna de ferro, usando força aterrorizante para arremessar as pessoas na outra ponta para longe. A coluna de ferro caiu no chão. Os inimigos restantes tremeram de medo. Os olhos de Ray mostraram uma luz feroz, condensando o último de sua força. Os inimigos restantes desabaram completamente, gritando enquanto se dispersavam em fuga. Ray permaneceu no lugar, sabendo em seu coração que havia atingido seu limite. Neste momento, aplausos ensurdecedores surgiram de todas as direções. As pessoas gritavam fanaticamente seu nome, chamando-o respeitosamente de Lorde Caçador. Ele viu cada peito fervilhando com um amarelo e vermelho apaixonados. Essa foi a primeira vez que ele percebeu claramente essas cores emocionais desconhecidas. Embora ainda não entendesse completamente, esse sentimento não parecia ruim. Philip se espremeu pela multidão, correndo preocupado em sua direção por trás.
Neste momento, a corda que Ray mantivera esticada se rompeu completamente. Ele caiu de frente. Apenas um último pensamento em sua mente. Esse sentimento parecia realmente não ser ruim, afinal. Ray caiu em um mundo preto e branco. Ele caminhou atordoado, percebendo que aquilo poderia ser um sonho. Uma colina de lixo bloqueava seu caminho. Sem hesitar, ele começou a escalar de mãos vazias. Finalmente, de pé no topo, ele ergueu a cabeça para olhar o céu. Uma luz branca ofuscante pairava no centro do mundo preto e branco. Ele estendeu a mão subconscientemente, querendo tocar aquela luz, como se fosse algo que faltava tanto em seu passado quanto em seu presente. Assim que suas pontas dos dedos estavam prestes a tocar, rachaduras apareceram. Cores brilhantes irromperam das rachaduras como uma inundação, afogando instantaneamente o monótono preto e branco, tingindo o mundo inteiro. Suas pupilas refletiram os tons brilhantes, cheias de choque, então ele acordou bruscamente da cama do hospital. Olhando ao redor, ele reconheceu aquilo como a enfermaria do restaurante. Aquele sonho excessivamente vívido o deixou inquieto. Alguém abriu a porta, exultante ao descobrir que ele havia acordado, aglomerando-se entusiasticamente, perguntando com preocupação. Ele balançou a cabeça, dizendo que não estava com fome, apenas queria saber quanto tempo havia passado. Ao saber que havia dormido um dia inteiro, ficou um tanto surpreso. Ele decidiu sair da cama e verificar a situação lá fora. Observando do corredor do segundo andar, o salão estava em ordem. As pessoas discutiam o trabalho de amanhã no Distrito 6. Ele imediatamente entendeu que Philip havia resolvido tudo. Nesse instante, vários ex-bandidos se aproximaram sem jeito. Eles tocaram seus músculos, querendo ajudar com o trabalho físico. Os membros do restaurante aceitaram de bom grado essa boa vontade. Observando-os carregar caixas juntos, a atmosfera era inesperadamente harmoniosa. O olhar de Ray varreu os peitos daqueles bandidos. Uma névoa azul acinzentada pairava ali, representando culpa. Quando ele desceu as escadas, foi imediatamente descoberto e cercado. Todos falavam uns sobre os outros, expressando preocupação e admiração. Alguns até começaram a fazer perguntas pessoais estranhas. Assim que ele se sentiu impotente, um grito quebrou a comoção. Todos olharam juntos, viram Cedric sair correndo da enfermaria, segurando um bisturi brilhante firmemente na mão, seu olhar fixo loucamente em Ray, avançando direto para ele. Guardas tentaram detê-lo, mas Ray calmamente disse para ele se afastar. Cedric rugiu, saltando das escadas. Ray permaneceu completamente imóvel, apenas olhando para ele. As pontas da lâmina pararam abruptamente quando quase tocaram a pele. A mão de Cedric tremia violentamente. Ele ainda praguejava com raiva, dizendo que mataria Ray. Ray de repente estendeu a mão, agarrou seu pulso trêmulo, então guiou a ponta da lâmina em direção ao seu próprio pescoço. Em sua visão, a magia de Cedric estava completamente clara. Sem um traço de vermelho intenso de assassinato, ele não queria matar de jeito nenhum. Cedric parecia exposto, sacudindo violentamente a mão de Ray. Em desespero, ele virou a lâmina, apunhalando em direção à sua própria garganta. Todos os presentes estavam com o coração na boca. Ray reagiu extremamente rápido. Uma luz mágica se projetou. Os bisturis giraram e voaram de sua mão com um clang caindo no chão. Ray agarrou firmemente seu pulso novamente. A tentativa de suicídio de Cedric falhou. Ray usou um tom inquestionável, dizendo para ele ir com ele. Após saber da notícia, Philip se culpou pela negligência da enfermaria. Ray calmamente disse que não importava. Afinal, nenhum dano real foi causado. Enquanto Cedric mantinha a cabeça profundamente enterrada, silencioso como uma estátua de pedra, Philip reuniu coragem, perguntando se ele realmente queria morrer. Cedric não negou. As lágrimas de Philip quase transbordaram. Cedric desabou, dizendo que todos zombariam de sua fraqueza. Philip o confortou urgentemente, acreditando que ele poderia superar qualquer dificuldade. Essas palavras instantaneamente acenderam a raiva de Cedric. Ele rugiu que Philip não entendia de jeito nenhum. O olhar de Ray caiu aguçado em seu peito, uma luz vermelha tremeluzia fracamente ali. A magia estava fluindo de seu corpo anormalmente rápido. A situação era ruim. Ele se lembrou de Bolonhaca, dizendo que as pedras de sangue fariam as pessoas enlouquecerem. Cedric ainda estava furioso, questionando por que o salvaram. Philip não conseguiu mais se conter, gritando as palavras de seu coração com soluços. Ele disse firmemente que Cedric era seu amigo mais importante. Essa palavra fez o corpo inteiro de Cedric tremer. Ray observou calmamente, descobrindo que sua magia já estava esgotada. Essa raiva atual era mais como um disfarce e uma performance impotente. As emoções de Philip também ficaram agitadas, sua voz tremendo. Ele implorou a Cedric para dizer a verdadeira razão de agir daquela forma. Cedric virou o rosto, dizendo-lhe com resistência para não perguntar mais. Philip deu um passo à frente, pegando sua mão, lágrimas finalmente escorrendo. Sufocado, ele implorou. Se ainda me considera um amigo, seja honesto. Cedric cerrou os dentes com força, desabando. Memórias surgiram, o calor amargo de compartilhar um pedaço de pão, a alegria piscando nos olhos do outro quando ele deu óculos a Philip. Como eles uma vez deram as mãos, rindo enquanto prometiam viver vidas boas juntos, mas seu eu posterior havia espancado seu melhor amigo até ele não conseguir se mover. A culpa intensa finalmente o derrotou. Lágrimas irromperam, ele as enxugou freneticamente, dizendo desculpas incoerentemente a Philip. Finalmente, ele enterrou o rosto no abraço de Philip, chorando alto. Depois que as emoções se acalmaram, Cedric finalmente revelou seu alto ódio profundamente escondido. Ele odiava demais aquele eu fraco e incompetente, sentindo-se incomparavelmente irritado. Então, vendo companheiros igualmente fracos no restaurante, ele desabafou neles. Ele acreditava teimosamente que enquanto treinasse desesperadamente, poderia se tornar forte. Sempre que alguém o provocava, ele sempre sorria aceitando o desafio, sofrendo uma derrota miserável. Os tapas da realidade vieram de novo, e de novo. Ele ainda se recusava a admitir a derrota e voltar atrás. Ele arranjava desculpas para si mesmo, convencendo-se de que era diferente daqueles contentes com o status quo. Até que, em seu momento mais desesperador, ele conheceu aquele homem de chapéu. O homem disse que ele estava apenas doente e lhe deu um anel vermelho sangue. Depois de colocá-lo, o poder surgiu. Ele podia até levantar pesados barris de óleo com uma mão. O homem disse para ele construir uma organização de 66 pessoas. Haveria recompensas após o sucesso. Ele concordou
extasiado, finalmente realizando seu sonho de ser capitão. Mas Rey disse a ele que ele deveria reconhecer um fato: sua força não vinha da recuperação, mas da magia do anel. Cedric ficou chocado, estendendo a mão, querendo pegar o anel de volta. Chamas de repente se acenderam na mão de Rey, saltando silenciosamente. Ele explicou que a magia existia neste mundo, utilizável para fazer fogo ou aprimoramento pessoal. Cedric olhou para as chamas, sua visão de mundo se estilhaçando diante de seus olhos. Se a força vinha da magia, então seu eu fraco nunca mudou. Ele caiu em colapso novamente, temendo voltar àquele eu incompetente do passado. Mas Rey afirmou: enquanto ele o ouvisse, não precisaria retornar ao passado. Ele ergueu o anel prometendo que lhe daria coisas melhores e mais do que aquilo. Cedric olhou para Rey atordoado, chocado demais para falar. Logo depois, Cedric partiu cheio de gratidão. Philip então confirmou com Rey sobre a nomeação do vice-capitão. Rey admitiu que acabaria partindo, alguém precisava assumir. Anteriormente, Rey já havia prometido ensinar técnicas de combate a Cedric. Cedric assentiu loucamente em concordância. Vendo isso, Philip agradeceu sinceramente a Rey por cuidar de seu amigo, e acreditou que usar recompensas para conquistar corações era uma tática extremamente inteligente. Mas Rey pensou interiormente que a supressão pela força era o método fundamental. Philip refutou gentilmente. A força não podia ser trocada por lealdade genuína. A verdadeira lealdade exigia recompensas bem cronometradas para ser cultivada. Embora Rey não concordasse totalmente, ele sentiu que suas palavras tinham mérito. Depois de descer, Rey reuniu todos para anunciar várias decisões. Então ele nomeou formalmente Cedric como vice-capitão da equipe. Todos discutiram, mas não tiveram grandes objeções a esse arranjo. Rey se lembrou do conselho de Philip sobre recompensas. Então ele lançou a decisão mais chocante: devolver as apostas de todos. A multidão instantaneamente ferveu, descrença e alegria selvagem se entrelaçando. Philip lembrou discretamente que ainda havia 2 cativos para lidar. Dippa e Lawson, amarrados, tremiam atualmente. Rey caminhou diante deles perguntando diretamente sobre a livraria blônica. Lawson subconscientemente balançou a cabeça negando, tentando se safar. O punho de Rey imediatamente o fez entender a gravidade da situação. Dippa estava apavorado. Sem esperar por mais perguntas, ele contou tudo. Ele revelou que foi encomendado pelo dono da mercearia do Distrito 3. Rey assentiu, dizendo que entendia, então agarrou o cabelo de Dippa, batendo-o violentamente contra o chão. 1 vez, 2 vezes, sangue jorrou do nariz de Dippa. Philip, observando de lado, ficou alarmado. Este era o verdadeiro rosto de Rey, mas ele entendeu que a punição pública poderia acalmar a raiva da multidão e era um aviso severo para Cedric e outros. Se tudo isso foi calculado, Rey era terrivelmente calmo. Rey emitiu um ultimato aos 2 líderes caídos, ordenando-lhes que usassem qualquer meio para fazer aquela mercearia falir, e ameaçou que se o lado deles sofresse perdas, ele os caçaria até a morte. Os 2 desabaram no chão, restando apenas um medo ilimitado. Ao cair da noite, os 2 líderes foram levados por seus respectivos subordinados. A estalagem rugia de alegria, todos imersos na felicidade do jantar. Alguém de repente descobriu que a figura do Lorde Caçador havia desaparecido em algum momento. Rey sentou-se sozinho no espaçoso telhado, longe do clamor abaixo. A definição de Philip sobre amigos ecoava em sua mente. Ele pensou pela primeira vez se alguma vez tivera amigos de verdade. Talvez apenas as crianças lutando para sobreviver debaixo da ponte contassem. Ele também queria ver Niles, que era como pai e professor, como um amigo. No entanto, não sabia se uma diferença de idade de mais de 20 anos permitia a amizade. Uma solidão amarga o envolveu. Ele pensou que provavelmente não conseguiria mais fazer amigos. Um tipo diferente de monstro não merecia compreensão e laços. Nesse instante, a voz de Philip surgiu acompanhada de passos. Ele carregava 2 xícaras de chocolate quente, adivinhando que Rey gostaria de bebidas doces. Rey não refutou, apenas permitiu tacitamente que ele se sentasse ao seu lado. Ele tomou um gole. A doçura quente instantaneamente surpreendeu suas papilas gustativas. O calor em suas palmas, dissipando temporariamente a frieza e o vazio no fundo de seu coração. Na manhã seguinte, Philip partiu para o norte para explorar a nova base. Rey caminhou sozinho pelo mercado movimentado. Bandidos de rua o evitavam com medo, um após o outro. Ele finalmente parou diante daquela familiar livraria Belineca. No instante em que ele abriu a porta, Belineca trotou animadamente. Seu tom carregava queixas, recontando a preocupação desses dias pela falta de notícias dele. Mas no momento seguinte, ela olhou arregalada com angústia. Rey tirou o chapéu, revelando aquele rosto coberto de cicatrizes. Mas ele apenas afirmou sem emoção que esses ferimentos menores não eram nada. As lágrimas de Belineca irromperam instantaneamente, soluçando em refutação. Rey olhou para ela. Aquela emoção branca e quente em seu peito, particularmente marcante. Ele pensou silenciosamente que aquele branco era realmente lindo, como um pequeno sol quente. Nesse instante, Bolonhaca estava prestes a usar magia para curar suas feridas. A luz fraca mal apareceu antes de ser silenciosamente dissipada por Rey. Ele a lembrou que o uso excessivo de magia atmosférica causaria envenenamento. Blanica congelou. Um calor de ser cuidada surgiu em seu coração. Subindo as escadas, Rey parou de repente, fazendo uma pergunta estranha. Ele perguntou se ela o considerava seu amigo. Blanica ficou atordoada, sem entender por que ele perguntou isso de repente. Rey disse que queria saber como as pessoas comuns definem amigos. O coração de Blanica entrou em conflito. Ele era um benfeitor que a salvou 2 vezes. A proximidade como colegas magos realmente existia, mas eles se conheciam há pouco tempo. Ela olhou para cima, encontrando os olhos de Rey que pareciam conter expectativa. Com o rosto ligeiramente corado, ela finalmente floresceu com um sorriso, respondendo afirmativamente, sim, mas Rey não teve resposta. Virando-se para continuar subindo, Blanica o alcançou apressadamente, com o coração batendo forte, perguntando de volta, e quanto a ele? Ele também a via como amiga? Rey se virou, seu olhar calmo e penetrante, dando uma breve resposta. Não. Aquelas 2 palavras cravaram no coração de Blanica como picadores de gelo. Fortes sentimentos de estar sendo enganada surgiram. Seu rosto ficou vermelho vivo.
No segundo seguinte, um rugido incontrolável irrompeu da livraria. Do lado de fora da porta do quarto do avô, Blanica virou-se irritada e desceu as escadas. Ray não conseguiu entender por que ela de repente gritou. Ele abriu a porta, vendo o avô Graham esperando por ele. O avô sorriu, reclamando que ficava mais sonolento com a idade, o tempo estava acabando. Ray perguntou sem rodeios se ele estava prestes a deixar este mundo. O avô admitiu francamente que tinha no máximo meio ano restante. Precisamente por isso, a partir de hoje, ele intensificaria o ensino de magia. Ray assentiu, então tirou aquele anel de pedra de sangue. Ele pediu ao avô que primeiro lhe dissesse o que exatamente era aquilo. O avô Graham examinou-o cuidadosamente, reconhecendo-o como um tipo de pedra de carregamento. Mais criticamente, magia especial havia sido aplicada a ele. Ele poderia aprimorar as habilidades físicas do usuário sob condições específicas. O tom do avô se aprofundou, apontando que ele se misturava com magia do tipo drenagem. Este anel poderia absorver a força vital do usuário para se reparar. Ray ficou surpreso que tais coisas pudessem realmente ser realizadas. O avô perguntou solenemente, onde ele obteve um objeto tão perigoso? Ray admitiu honestamente que depois de se tornar o líder das crianças, ele o pegou do ex-capitão. E o ex-capitão alegou que veio de uma organização chamada Mokred. Ao ouvir esse nome, sua expressão mudou drasticamente. Ele disse a Ray o quão aterrorizante era essa organização. Forças poderosas, ações secretas, envolvendo inúmeros negócios obscuros, e seu aspecto verdadeiramente perigoso. Todos os membros eram magos. Ray pensou que magos eram comuns. O avô sorriu negativamente, afirmando que os membros da Mokred não tinham medo de envenenamento mágico. Ray sentiu algo errado, insistindo por que o avô os conhecia tão bem. O olhar do avô estava distante, mencionando que ele uma vez investiu a juventude buscando o arco-íris. E na lenda, parte do arco-íris estava nas mãos da Mokred. Essa resposta chocou Ray tremendamente.